Olá a todos, bem-vindo a mais aí, o primeiro episódio do InfoCast. A gente está começando esse projeto aqui, visando trazer informações. Primeiramente, meu nome é Guilherme Facchini, sou advogado. Estou trazendo aqui uns amigos bem legais aqui para a gente ter a nossa primeira conversa. E só para introduzir vocês, o InfoCast, o intuito desse podcast vai ser trazer informações de forma descomplicada, para a gente conseguir fazer com que qualquer pessoa, leiga ou não do assunto, consiga dominar e consiga entender o que a gente quer falar. A gente vai falar de assuntos, às vezes polêmicos, às vezes não, mas o foco disso tudo, na realidade, é fazer com que vocês realmente entendam o que a gente quer passar e a forma que a gente quer passar. Augusto? Boa tarde, galera, tudo bem? Sou o Augusto. Eu sou, diferente do Guilherme, que é advogado, eu sou engenheiro, mas eu estou cursando Ciências Contábeis e trabalho em 2 escritórios de contabilidade. O Guilherme me chamou para esse projeto aí de um podcast informativo, de uma forma mais descontraída, onde a gente consiga abordar os assuntos, que nem ele disse, que qualquer pessoa consiga entender. Então, por estar dentro de áreas contábeis, a gente vai trazer também explicações, o básico, onde eu recolho meu imposto de renda, alguns impostos, que a maioria das pessoas tem dúvida e não tem aonde buscar essas informações atualmente. Primeiro episódio aqui, a gente está com um amigo meu de profissão, um amigo que eu trabalhei um tempo no mesmo local, que a gente dividia clientes aí, joga um pouco, vamos lá, vamos conversar, vamos resolver. Meu amigo Lucas, que eu vou deixar ele se apresentar, mas eu quero dar minha introdução do que eu conheço o Lucas. Lucas é advogado criminalista, um dos melhores aí da região que eu conheço. Sempre indiquei ele quando era possível, mesmo que criminal não chova muito, né, que não seja a minha área, né, Lucas, mas formado pela Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, famoso UEL. O Lucas também teve a modalidade acadêmica, desculpa, dentro da Universidade de Coimbra, né? Que você trabalhou e estudou dentro da Universidade de Coimbra. E também pós-graduado em Direito Criminal pela PUC do Rio Grande do Sul. Lucas, sua experiência profissional, vamos lá. Primeiramente, obrigado por estar aqui. Agradeço muito a tua presença e ter aceitado esse convite para a gente iniciar esse podcast. Fico muito feliz que esteja aqui. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado também, Augusto. Primeiramente, Gui, você sabe que você estando num projeto, a hora que você me convidou, de pronto, cara. Você estando no projeto, eu sei que é uma coisa séria, uma coisa que vai para frente, de trazer informação de um jeito descontraído, mas eu sei que sem perder a essência aqui, que é informar o pessoal. E é uma honra muito grande estar aqui, no primeiro episódio, principalmente. E mais uma honra maior de estar com um colega de profissão, igual você falou, uma pessoa que eu confio. E tô aqui, cara, de peito aberto para ver se eu consigo trazer alguma informação, alguma coisa de útil aí pro pessoal. Se vocês imaginaram que eu pudesse contribuir com alguma coisa, eu já fico muito feliz. Não, tenho certeza. Mas vamos lá, vamos abrir essa conversa, né, Augusto? Vamos começar a destrinchar aí, ver o que o Lucas tem aí para nos oferecer. Mas vamos lá, Lucas, vamos falar sobre experiência, cara. Eu acho que muita gente, talvez, que vai assistir esse podcast, tem essa mesma dúvida, ou esteja em dúvida, às vezes, de qual faculdade seguir, como seguir, por que escolher. Então, a minha primeira pergunta é simples, por que o direito, cara? Direito, nossa, a pergunta é ampla. Ampla, mais pergunta ampla é grande, possível. assim. Assim como o nosso curso também, o direito é muito amplo. E vou confessar para você, cara, que o direito não era a minha primeira opção. Eu acho que de muita gente que acaba indo para o direito. Não tinha ninguém na família que fosse advogado, promotor, juiz, né? Não tinha ninguém ali para olhar e falar, eu vou para o direito para seguir ali uma profissão que minha família já tem. Mas eu queria muito fazer letras, né? Até cheguei a prestar letras aqui no IBILSE, em Rio Preto. Passei também, mas prestei o UEL e a aprovação veio primeiro, né? Vou confessar que quando veio a aprovação, o meu irmão já morava em Londrina, né? Já estava lá cursando administração. E aí conversei com ele, cara, uma cidade muito boa, também tem aquela questão de você querer morar em outra cidade, né? Fora da casa dos pais. E essa experiência de vida me chamou muito, né? No primeiro momento, tinha afinidade com a matéria de humanas, não gostava de matemática, química, física, ali não era algo que me chamava atenção. Gostava muito de ler, né? Sou um leitor tardio, mas assim que eu peguei gosto é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu fui para dentro, fui seguir a carreira aí, cara, caí de peito aberto e é uma coisa que hoje me encontrei, né? No primeiro momento ali a gente estava
cursando no primeiro, segundo ano, você acaba não se encontrando, você pensa, pô, vou continuar, não vou, terceiro ano, mas acho que na reta final ali, a partir do quarto ano, quinto ano, foi onde eu descobri mesmo que eu queria trabalhar com direito criminal e eu acho que a partir dali deslanchou, né? Aquilo começou a tomar conta de mim. A partir do quinto ano eu já sabia muito bem que eu queria advogar e hoje estou muito feliz com essa profissão que acho que me escolheu. Não fui muito eu que escolhi, mas que eu acabei hoje sendo muito feliz com o que eu faço. Cara, eu tenho uma opinião muito parecida com o direito também, que eu também, como já disse, né, sou advogado, então também sou formado em direito. Então eu tenho uma opinião muito parecida, eu acho que o direito me escolheu também. Eu sempre tive muita... o Augusto, que é meu amigo aqui, sabe, né? Eu sempre tive muita aptidão com computador também, sempre fui muito próximo. Aí eu sempre falei, vou fazer análise de desenvolvimento de sistema, vou fazer ciência da computação. Não, mas eu gosto muito de falar, eu gosto muito de estar com pessoas, eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu vou ficar na frente de um computador? Acho que talvez não seja tão para mim, mesmo sendo uma paixão minha, de certa forma, até o dia de hoje. Então, acho que o direito foi mais no incentivo a minha escolha de ajudar pessoas, de estar ali, de saber que talvez seja um psicólogo que ouve problemas, né, mas que principalmente resolve problemas, não só com palavras, mas muito com ação. Eu acho muito gostoso uma profissão a qual eu sou pago e reconhecido pela uma compra de conhecimento, uma compra de você poder ajudar alguém. E como isso é reconhecido posteriormente. Eu acho que muito mais na sua área, né, porque mexe com liberdade, mexe com as coisas. Então, acho que o impacto nisso tudo é muito maior em relação a essas pessoas que têm contato com você ali. É interessante o que você falou. Uma vez eu peguei e falei isso para uma psicóloga, que é a mãe de um amigo meu, grande amigo meu. Eu falei, nossa, muitas vezes ali eu atuo como psicóloga. Ela falou, não, cara, você não pode fazer isso, né? Você tem que mandar para especialista. E ela tem razão, né? A gente acaba mexendo com muitos assuntos ali que são delicados, mas a gente nunca pode fugir do racional. A gente tem que tomar algumas escolhas, algumas decisões difíceis, né, durante um processo, por exemplo, mas a gente não pode fugir muito do racional. E é legal, cara, porque assim, eu entrei na faculdade, você estava perguntando sobre a experiência, a única coisa que eu sabia é que eu não ia advogar. Era a única coisa que eu sabia, porque eu tinha muito essa impressão que você falou, de ficar muito na frente do computador, de ficar trancado no escritório. E uma das coisas que eu descobri, né, enquanto advogado, é que você menos fica no escritório. Né? Na verdade, o juiz e o promotor fica mais que a gente. Com certeza. Fica mais no gabinete ali, eu imagino. Mas você tem uma dinâmica muito grande, né? Às vezes a pessoa, ela imagina, um advogado ele fica no escritório e tal, o dia inteiro ali peticionando, mas a dinâmica é muito grande da profissão, né? Você acabou meio que respondendo a minha próxima pergunta, porque a advocacia. Não, vamos lá. Cara, eu acho que assim, a advocacia, ela também é uma coisa que me escolheu muito. No quinto ano, que foi quando eu decidi que eu ia ser advogado, aquela coisa, né? Você já começa a pensar, pô, vou terminar a faculdade, qual que é o próximo passo, se eu vou continuar estudando, se eu vou prestar algum concurso ou não. Eu acho que a parte de concurso eu nunca cheguei a pensar concretamente. Eu já pensando muito ali o que eu ia fazer, naquela época eu trabalhava na promotoria, né? Promotoria criminal, fiquei 2 anos no GAECO de Londrina, e era outra parte, né? Hoje eu advogo na defesa, eu fazia acusação. Você fazia acusação, agora faz a defesa. Exatamente. E assim, eu gostava muito do que eu fazia lá por mexer com essa parte do criminal, por ter que estudar, você vai fazer as teses, você tem que estudar bastante, você tem que se dedicar, então aquilo era algo que me dava prazer, assim, eu ia com muita alegria, eu descobri que era aquela área, mas ao mesmo tempo que eu estava na promotoria, a gente passa por um estágio no escritório de aplicação da UEL, né? No quarto e no quinto ano a gente acaba fazendo esse escritório de aplicação e aí no quinto ano eu estava na área criminal. Então eu, ao mesmo tempo que estava na promotoria, eu já pegava alguns casos ali enquanto aluno, né? Tinha auxílio de professor e tudo mais. E os casos que me foram designados, cara, eu assim, me apaixonei completamente por estar defendendo uma pessoa. É muito complicado você falar que é apaixonado pelo direito penal, né? O direito penal ele é cercado por dor, sofrimento, tem muito drama humano. Sim. É complicado você falar que é apaixonado por isso, mas por estar na defesa de uma pessoa, aí sim eu posso dizer que, cara, eu ali encontrei meu lugar no mundo. Eu até lembro, assim, o dia que eu falei, eu vou ser advogado. Eu estava na promotoria, eu lembro que até a internet tinha caído na hora, né? A assessora, que era muito amiga minha,
E eu estava esperando o resultado de um processo que eu tinha tocado o ano inteiro no escritório de aplicação. Aí eu falei para ela, não, vamos olhar se saiu. Hoje era o dia do julgamento, vamos olhar se saiu o resultado. Ela abriu lá e viu que o cara tinha sido absolvido. Aí eu falei, ó, fecha, abre de novo, porque você está no processo errado, né? Não imaginava. Eu lembro que ele tinha sido pego com 90 gramas de cocaína, e isso é uma questão muito difícil, né? A gente pode até entrar nesse tema depois, né? A questão da lei de drogas. Mas ele acabou sendo absolvido, né? A gente demonstrou ali que ele estava com 90 gramas, que é uma quantidade elevada até, para o uso dele, né? E como o Ministério Público, enfim, não tinha denunciado ele por esse crime de uso, né? Tinha denunciado pelo tráfico, ele acabou sendo absolvido. Entendi. Aquilo foi uma sensação que eu não consigo descrever, eu lembro, assim. E eu, a partir daquele momento, eu falei, eu sei que eu quero ser advogado, né? E a partir daí a gente estudou e fez acontecer. Eu acho que, na verdade, a síndrome de conquista, que, vamos dizer assim, entre aspas, dentro da advocacia, no criminal é muito mais forte, né? Muito mais crescente. Não que nas outras partes da advocacia não tenha, eu até desvalorizo a minha parte, né? Que eu sou advogado, principalmente trabalhista. Mas eu acho que essa síndrome de você salvar pessoas, entre aspas, é muito mais gratificante, assim, de certas formas. O resultado é muito mais explosivo, muito mais comemorativo, às vezes. Porque se a gente pegar para outras áreas do direito, às vezes é muitos resultados iguais e tal. Eu acho que o criminal tem essa imprevisibilidade. Para mim não é gostoso, mas tem quem goste. Sim, não, com certeza. Eu acho que você ia falar? Criminal tem aquela certa adrenalina, né? Sim. Eu Tá acho no que julgamento e tudo mais. é uma adrenalina que vicia, né? Você consegue a liberdade de uma pessoa. E a nossa profissão, a nossa atividade, eu acho que é uma atividade... você nada todos os dias contra a corrente, né? Tem a corrente que é o poder punitivo do Estado, é muito grande. Então, você nadar contra essa corrente e pincelar um ou outro processo que você tem um resultado, que você consegue reconhecer ali, que não foi a pessoa, ou você consegue reconhecer que ela não precisa necessariamente passar um processo presa, não precisa ter a pena que foi aplicada ao Estado. Você conseguir isso e fazer com que a pessoa volte para sua família é uma questão que realmente eu acho que vicia, assim. Você quer fazer de novo, você quer conseguir mais. E é uma das coisas que apaixona, assim, na nossa profissão, de estar na defesa de uma pessoa. Beleza, já me respondeu porque é advocacia criminal. Aí, que beleza. Mas aí, só complementando, porque advocacia criminal, já pensou em outra área? Eu acho que eu nunca pensei. Eu já estagiei, fiz um estágio de 1 ano na área civil e trabalhista. Eu gostava muito da dinâmica do escritório ali, de estar ali entre os advogados, né, de fazer o trabalho, só que você percebe que aquela área não te dá tesão mesmo de trabalhar, né? Você faz... Você sente que não é pra você aquilo. Você sente que não é... Às vezes, você tem questões que você acaba ajudando muito uma pessoa, né? De reconhecer uma indenização, e o Guilherme vai poder falar muito melhor, Sim. mas... não só isso, né? O direito civil é muito amplo, o direito de trabalho é muito amplo, mas aquilo não me chamava ali, né? Eu não sentia que era o meu lugar no mundo, igual eu sinto hoje, que é fazer uma defesa criminal de uma pessoa. Eu acho que, na verdade, até por isso que eu fiz a minha pós-graduação, o direito do trabalho, na verdade, ele é muito mais gostoso do que o civil, em certas formas. Eu acho que pessoal meu, eu acho que por lidar com umas verbas alimentícias muito essenciais e muito importantes para a pessoa, eu acho que tem essa parte de conquista também. Claro que não na mesma proporção, a gente não está mexendo com liberdade, mas eu já vi vários casos, já atuei em vários casos a qual aquilo foi uma mudança de vida para a pessoa, como é em todas as áreas, mas eu falo em experiências próprias da minha especialização mesmo. Beleza. Augusto? Não, vocês falaram aí, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, assim, todas as áreas do direito, você pode mudar a vida de uma pessoa, né, com o seu trabalho de uma forma concreta de uma forma ou de outra acaba mesmo. mudando. Acaba Seja mudando. dando a liberdade para ela ou um direito trabalhista que ela tem ali, uma coisa que ela tinha para receber em haver ali, ela acabou recebendo. E foi o direito que ajudou ela nisso. Sim. Perfeito. Vamos entrar em assuntos polêmicos? Vamos embora. Vamos. Então vamos. Lucas, vamos lá. Eu quero falar sobre algumas coisas, ver se a gente pode explorar algumas coisas até que eu acho que talvez seja interessante para quem assistir. O primeiro assunto que eu queria falar é pena de morte, cara. Eu queria Esse falar. bem polêmico. Esse é bem polêmico, mas só para explorar e explicar até para o público que está assistindo. A pena de morte ela foi aplicada pela última vez no Brasil em mais ou menos 1876 para crime civil. Ela foi retirada após a proclamação da República, em 89,
justamente porque é uma visão, o Lucas pode me corrigir talvez, que é o conhecimento dele, mas era uma visão do governo a qual a pena de morte era utilizada para punir escravos na época, principalmente para dar medo, e não era o intuito do Estado, visto que a escravidão tinha sido acabado de ser abolida naquele momento. O Brasil, por incrível que pareça, ele foi pioneiro aqui nas Américas em relação a extinguir a pena de morte, ficando atrás somente da Costa Rica, que aboliu a pena de morte em 1859. Para ser exato, assim, a pena de morte em relação ao bruto, por que ela não existe no nosso ordenamento jurídico? Está lá no inciso 47 do artigo 5º da Constituição, a qual fala que ela só é possível em caso de guerra declarada, sendo totalmente vedada no nosso sistema jurídico. Claro que a gente vai entrar aqui até num assunto em relação ao nosso Código Penal ser focado em ressocialização, o nosso Código Penal ter esse foco diferente, até talvez de outras leis de outros países, mas é por isso até que você tenta ressocializar um preso, um condenado, então você torna-se a pena penal um pouco descaracterizada ou sem sentido, visto que esse seria o foco do ordenamento jurídico. Minha primeira pergunta é o seguinte, até uma dúvida minha, de certa forma. Agora, meio do bruto de lei, se tiver uma possível guerra declarada, não sei se você sabe me informar isso, essas penas de morte, elas são decretadas pelo Tribunal Militar? Na verdade, Tribunal Militar. Sempre Tribunal. Mas aí você estando numa questão de guerra e seria autorizado até pela Constituição. Porque o Tribunal Militar cresce, né, dentro do ordenamento jurídico por causa da situação aí de guerra. Numa questão de guerra, aí você vai ter leis ali que valem apenas na situação de guerra mesmo, aí é uma situação totalmente excepcional. Assim, mas eu achei muito legal você trazer a história, né? A história do Brasil ela é marcada por uma questão autoritária muito grande, né? Desde do escravismo ali, a gente passou pouco tempo, a nossa democracia ela é muito jovem, ela não está madura ainda. A gente passou muito tempo essa questão histórica pelo escravismo, né? São muitos séculos aí que a gente teve de escravismo, a gente teve ditaduras muito rígidas, né? Então, a questão da pena de morte, a gente pode atribuir o nosso direito penal, ele é muito autoritário, né? Essa pena de morte a gente vê muito na mídia, né? Que às vezes as pessoas ressuscitam esse debate, elas querem falar sobre pena de morte, mas essa pessoa ela cometeu um ato terrível, né? E isso é muito devido pelo passado autoritário que a gente tem, né? No social, no imaginário das pessoas da sociedade, isso é muito forte, né? É um sentimento quase que de vingança. Você imaginar que a pena de morte para uma pessoa, tem muitos estudiosos que dizem que você, ao autorizar a pena de morte, é como se o Estado estivesse cometendo um crime, né? Então, isso vem muito do sentimento de vingança mesmo. Eu sou totalmente contra a pena de morte, é muito, assim, até uma coincidência grande. Não sei se vocês viram hoje uma matéria do Estadão, né, de um homem nos Estados Unidos, não me recordo se era 28 ou 30 anos que ele passou custodiado, e foi se reconhecer a inocência dele. Isso não é uma coisa... Essa hoje também. Isso não é uma exceção, né? Isso acontece muito, isso acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece nos países que hoje adotam a pena de morte, né? Por um lado, a gente não vê o crime diminuir, né? E a gente vê essas penas cada vez mais severas, a sociedade pedindo penas cada vez mais severas e não atingindo o objetivo que é a extinção do crime. O crime é um fato social que acontece desde o início dos tempos. Agora, a questão da pena de morte, ela nunca teve um estudo que comprovasse que ela diminuísse ou até extinguisse a questão do crime. Na verdade, teve várias pesquisas em relação a universidades americanas, a qual comprovaram que, na verdade, em 51% dos casos é inefetivo em relação à diminuição de crime no país. Que a pena de morte, na verdade, ela não causa esse efeito que ela deveria causar. Tanto que, após as universidades dos Estados Unidos está aplicando essa ideia, muitos dos estados americanos hoje não aplicam mais a pena de morte. Mesmo que esteja nas suas leis locais, eles tendem a não utilizá-las mais. Em relação a mais de 29 estados, não estão sendo aplicadas mais pena de morte. Pena de morte. Hoje em dia, a pena de morte ela é uma coisa muito famosa em relação, famosa assim, né, a melhor forma de dizer, em países muçulmanos. Então, a qual você pune em relação a motivos religiosos, a qual do próprio país.
não tão motivos, às vezes, criminosos ou motivos penais em si, mas sim motivos religiosos, contra profetas, enfim. Só queria explorar algumas ideias em relação à pena de morte. Eu acho que talvez o principal argumento, Gui, contra a pena de morte é o fato de que as pessoas que participam são os atores do sistema de justiça criminal, são seres humanos. São falhos. São falhos. Sempre sujeito a falha. Se são seres humanos, essas pessoas erram, essas pessoas cometem erros. E a gente vê dia após dia, um processo ele passa por vários atores, né? Desde que o fato acontece ali pela investigação e depois por um processo criminal, mas por serem seres humanos, exatamente por isso, estão sujeitos a falhas. E se chegar no processo, no final de um processo com uma falha, uma pessoa condenada e ela for condenada à pena de morte, isso pode ser uma injustiça muito maior do que o próprio fato que aconteceu. Que nem o caso que você comentou aí do senhor que depois de 30 anos teve sua inocência comprovada. Exatamente. Se lá atrás ele tivesse sido condenado à morte, hoje a inocência dele seria provada, mas ele não estaria aí entre a gente para poder comemorar sua liberdade. Já aconteceu diversos casos nos Estados Unidos que descobriram depois que o cara morreu que ele era inocente. Isso Sim. acontece muito. Se você pesquisar, dar um Google nisso, isso é muito, muito frequente. Para quem quer um pouquinho mais sobre esse tema aí, até de uma forma pegar literatura ali para ter uma indicação, tem um livro bem legal do John Grisham. John Grisham é o que faz novelas ali com enredo jurídico. Tem um livro dele que chama O Homem Inocente. E eu não sei se é o único, não sei se eu vou falar uma informação que é correta, mas eu acho que é o único livro dele que é baseado num caso real. Né, de uma pessoa ali que foi condenada, e é legal para tratar sobre esse tema. A gente vê que a injustiça ela acontece vez ou outra, assim, não é uma coisa que é muita exceção, ela acontece bastante, mas acaba chegando ao ponto de uma pessoa ser condenada à pena de morte nos Estados Unidos, nos países que adotam, e ela ser inocente. Isso pode acontecer. Mas agora minha pergunta é o seguinte, agora polemizando um pouco para a gente entrar. Eu quero explorar o que as pessoas que são a favor, de certa forma, da pena de morte, o que elas exploram e o que você acha sobre isso. Por exemplo, a gente, como eu disse anteriormente, o nosso sistema penal atua muito sobre a ressocialização dos presos e eles poderem, tanto que em relação ao sistema fechado, semiaberto, aberto, simplesmente para ter essa progressão para que as pessoas consigam voltar a viver em sociedade, de certa forma, ressocializadas. A minha pergunta é o seguinte, até é certa polêmica, e o que as pessoas aplicam em relação a serem a favor disso. Você acha que algumas pessoas, em crimes mais bárbaros, como estupro ou qualquer coisa do tipo, elas merecem ressocialização mesmo? Se isso é possível mesmo em qualquer parâmetro? Eu acredito que sim, Gui. Além da ressocialização, você falou que o nosso código ele visa a ressocialização, eu discordo até certo ponto. A nossa Constituição ela é uma Constituição de 88, né? Ela é uma Constituição garantista, ela prevê muitos direitos ali, principalmente no artigo 5º, a gente vai ver muitos direitos às pessoas, direitos assim, fundamentais, né? O próprio nome diz, são direitos fundamentais da pessoa. Mas o Código Penal e o Código de Processo Penal, eles são da década de 40. E eles são inspirações de códigos fascistas. Então, a maioria da nossa legislação que trata sobre o direito penal, o direito processual penal, ela vem dessa época. Né? Assim, o fascismo era muito forte, principalmente no que estava acontecendo no mundo na época. Exatamente. A gente está falando dos anos 40, a gente está falando de guerra. Então, eles transportaram para o Brasil essa questão. E o nosso Código de Processo Penal ele já sofreu várias alterações, né? A principal, a última agora, e que foi bastante relevante, foi em 2019, né? Que a gente conhece como pacote anticrime. Apesar dessas alterações, ele tem muito isso arraigado nele, essa questão autoritária, essa questão fascista. Então, muito do que a lei está dizendo, né, não é a favor da ressocialização. Na verdade, tem um cunho inquisitivo, autoritário ali muito forte. Entendi. A lei de progressão, né, você citou sobre a progressão de regime, isso eu acredito que seja uma política criminal, né, para a pessoa voltar a ter acesso à família, a ter acesso à sociedade, que é imprescindível, com certeza. Né? Além das pessoas que realmente cometeram um crime e que estão ali pagando pela sua pena, essas pessoas terem direito à progressão, terem direito à aproximação familiar, terem direito de voltar a conviver em sociedade, isso é uma coisa que a Constituição traz para a gente que, de fato, o marco civilizatório que a gente adota, né, a forma que o mundo caminhou,
né? Desde que mundo é mundo, ele foi caminhando e a gente chegou nesse ponto civilizatório, e o qual eu concordo e não abriria mão de forma alguma. Certo. E em relação a diminuir violência, então, de nenhuma forma, a gente estava conversando sobre. Você pegar essas pessoas extremamente, talvez violentas, na verdade, que participaram de crimes extremamente violentos, você punir ela dessa forma, você não diminui a violência. A gente estava conversando até sobre isso. Certo. Agora, entrando até no próximo assunto e linkando com esse, a prisão perpétua seria uma alternativa viável? Eu acredito que não também, Gui. O direito penal, a melhor analogia que eu já vi do direito penal é aquele zagueiro violento que chega atrasado, né? Ele não recupera a bola, ele não serve para o time dele, Mas ele quebra o cara. mas ele quebra o cara. Ele tira do jogo. Exatamente. Então, além dele não trazer benefício para a sociedade, o direito penal ele é necessário. Punir, assim, isso é um marco inicial também que a gente precisa colocar. Punir é necessário, punir é civilizatório. Mas a forma como você vai punir e quem você vai punir também tem que entrar na discussão, né? A gente hoje coloca, até alguns estudiosos, né, eles colocam um termo que chama o cliente preferencial do direito penal, né? Isso é muito estudado. Se existiria o direito penal do inimigo, o direito penal focado em algumas classes, o direito penal focado em algumas pessoas específicas de alguns grupos, né? E que o direito penal ele estaria ali só para tirar essas pessoas de circulação. Isso são teorias, né, que são trabalhadas e termos técnicos aqui talvez não ajude. Mas você definir como vai ser essa punição é muito importante, né? Uma prisão perpétua, se você institui no ordenamento, além da questão da injustiça que a gente tratou já, você não diminui a violência. Você não consegue, deixando pessoas mais tempo presas, você não consegue resolver o problema que você quer resolver. O direito penal, assim, a segurança pública de modo geral, né, que é o debate que se coloca muito hoje em questão, ela não tem ganhos com o reforço do direito penal. A gente vê o legislativo hoje, e com essa eleição a gente também tem um legislativo mais conservador, a gente vê que o legislativo volta e meia coloca pautas ali para discutir direito penal que são para recrudescimento, né? Você deixar penas mais graves, você tirar direitos das pessoas, mas isso não traz um ganho para aquilo que eles querem, que é diminuir a violência, né? Você ter ali a sociedade um pouco mais segura. O problema ele é mais complexo, são várias frentes que a gente tem que tratar. O direito penal você precisa da questão da saúde, você precisa tratar a questão da saúde, você precisa tratar a questão moral, né? Muitos dos argumentos utilizados para endurecer penas são argumentos morais, né? Então, a gente precisa colocar tudo isso na mesa e fazer uma discussão séria sobre isso. Não, eu não sou, de forma alguma, abolicionista, né? Não acredito que não deva existir cadeia. São teorias também que têm marcos teóricos fortes, né? Que precisam ser estudadas, mas eu acredito que punir é necessário. Agora, a forma que a gente vai punir também é importante a gente tratar. Então, só aumentando o tempo da punição, às vezes não é o ideal para punir melhor ou mais rigorosamente. Isso. Talvez a forma com que seja, em vez de perpétua, sei lá, uns 10 anos, só que nesses 10 anos a pessoa tem um acompanhamento psicológico, um agente social, outro tipo de serviços ali, talvez ajude melhor ele a se reincidir na sociedade do que, não, você vai ficar em vez de 10, vamos aumentar para 20 agora. E nesses Perfeito. outros 10 que aumenta dele aí, às vezes ele fica rancoroso, tem uma mágoa e quando volta pior do que deveria ter voltado. Na verdade, eu acho que a ideia da prisão perpétua é a pessoa que quer tirar essa síndrome de vingança do Estado, né, e falar, essa pessoa não tem como ressocializar ela, né, ela é alvo de um crime muito bárbaro e você não tem como ressocializá-la, então você deixa ela para sempre, mas ao mesmo tempo você não está matando, então você tira talvez essa síndrome de vingança do Estado. Tira esse peso de, eu tô cometendo um outro crime que nem a pena de morte que a gente tinha comentado. Tira esse peso, eu tô matando uma outra pessoa. Tá só largando lá, jogada numa cela. Vocês mataram a charada, cara. Você tira um grupo específico de circulação, né? Você coloca uma pessoa ali para cumprir uma pena, mas é um remédio paliativo, né? Além de você não resolve o problema que você quer resolver. E, na verdade, na minha opinião, é uma extrema perda desnecessária de dinheiro para o Estado. Porque, além disso. Porque você simplesmente, a pessoa tá fadada, ela não tem mais motivo nenhum para nada, ela tá fadada a ficar
para sempre presa, e ela vai ser sempre um peso para o Estado. Sendo bem curto e grosso, assim, ela vai ser um gasto para o Estado para sempre. Diferentemente se ela vai viver 100 anos ou não. Eu acho que uma análise caso a caso é sempre melhor do que a gente falar, vamos instituir a pena perpétua. Né? Você acaba colocando no mesmo saco muita gente que às vezes tem sim como ressocializar, pessoas que querem uma oportunidade, que cometeram um erro. Né? Você tem todo tipo de crime, né, que poderia entrar nisso, e o legislativo, a cada vez querendo mais endurecer as penas, aonde que a gente chegaria, né? Qual seria o fim do... Porque se não resolve o problema, cada vez mais eles vão querer, não, vamos endurecer mais e vamos endurecer mais. E isso dá talvez imediatamente dê uma sensação de segurança para as pessoas. Mas aonde que a gente chegaria com isso? Entendi. Agora, outra pergunta que eu queria fazer de uma forma, na mesma linha de polêmica. Você acha que algumas punições mais graves assim para essas pessoas também não é efetivo de nenhuma forma? Por exemplo, tem aquela ideia que ficou muito forte, até com o último governo Bolsonaro, ficou muito forte em relação à castração química. O que você acha sobre isso? A gente volta um pouco na questão da pena de morte. Porque a gente poderia fazer isso com uma pessoa, né, retirar ali uma questão de virilidade da pessoa e essa pessoa não ter cometido esse crime. Eu já tive casos, assim, posso falar concretamente, em que a pessoa já estava condenada, já tinha uma pena, já estava cumprindo a pena, e a gente, quando analisa o caso novamente, a gente vê que aquilo pode ser um absurdo, né? E a gente entra com os remédios ali que a gente tem, os instrumentos que a gente tem, e consegue dizer, olha, essa pessoa não existe prova, né? Olha, essa pessoa tem um documento aqui que mostra que ela estava em outro lugar. Então, às vezes, você parte para esse plano e como que a gente vai escolher, né? Como que a gente vai devolver isso para a pessoa que acabou. Eu não acredito isso. Isso também não traria benefícios para a questão da segurança, não traria benefícios para a questão de uma sociedade mais segura. Também não adotaria, assim, na minha opinião, claro. Eu entendo a questão de achar que isso passa certa segurança, né? Principalmente em relação a uma visão público em geral, porque as pessoas elas querem se sentir seguras, né? Então, de uma certa forma, elas aplicam ou querem que aplique as formas mais gravosas para que corte o mal pela raiz e acabou. Mas eu acho que, agora como um jurista, talvez falando, como um operador de direito, eu acho que a gente simplesmente pega todos os anos a qual a gente evoluiu dentro como sociedade e a gente volta. A gente simplesmente faz uma retroage de forma grotesca. A gente volta, agora falando um pouco de história, né? A primeira lei escrita, o Código de Hammurabi, né? A gente fala olho por olho, dente por dente. Então acaba que seja isso, você estuprou, você é castrado. Então você simplesmente pega todas as leis e amassa e aplica um Código de Hammurabi em 2023. Tem uma frase que é atribuída a Gandhi, né? Não posso dizer se é de autoria dele. E ele continua, né? Olho por olho, dente por dente, o mundo acabará cego. Né? E a gente exatamente a reflexão que eu faço. Aonde a gente chegaria com isso, né? Qual evolução civilizatória a gente teria? Ao invés de a gente ter uma educação de base melhor, né? Até assim, uma questão sanitária melhor para tratar da questão das drogas, se a gente fizesse realmente um investimento social grande, talvez isso fosse uma saída melhor do que a punição, né? Somente a punição. A gente entra em toda uma questão social muito complexa, né? Se a gente entrar em tudo isso, né? Em relação a gente vai ter que cuidar da educação básica, ok, isso resolveria. Mas talvez lá atrás a gente teria que cuidar em relação a como acolher essas crianças que nascem em questão de periferia, que são abandonadas pelos pais, que crescem dentro do crime. A gente fechar os olhos e achar que o Brasil, por exemplo, não é um país dominado por facções ou alguma coisa do tipo, é ser cego até um pouco... utópico, vamos dizer assim. Não, com certeza. Eu acho que é o que eu falei, cara. O problema, ele passa por vários direcionamentos diferentes, né? Várias matérias ali que a gente precisaria tratar como um problema complexo que é. Segurança pública sempre vai ser um problema muito complexo. Não é uma coisa só, abrange vários pontos, Perfeito. Vários pontos são falhos. Se não tiver correção nesses pontos, não adianta só aumentar a punição. Exatamente. Certo, vamos falar de sistema carcerário? Você tava louco pra falar? Você me falou? Nossa, isso aí eu vou falar 3 horas e meia. Em 2 horas não vai dar pra falar de sistema carcerário. Isso aí eu fico louco.
Sistema carcerário, o que eu tenho para falar um pouco? Eu acho que, primeiro, eu queria passar uma informação, né? Como aquele izinho de informação, segue a notícia. Eu acho que hoje o sistema carcerário no Brasil, eu acho que o maior problema dele é o déficit de vagas, além de toda a questão de insalubridade, ou seja, que existe, mas a maior questão é o déficit de vagas. Hoje o Brasil, num levantamento do Departamento Penitenciário, o DEPEN, o Brasil tinha mais ou menos 500.000 de vagas, 461 mil vagas em presídios para mais de 800 mil pessoas. Em 2023, esse número está girando em torno de 1 milhão de condenados para esse pouco mais aí. O Lucas talvez pode falar melhor, mas é uma informação aqui do DEPEN. Hoje o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e, obviamente, da China, por questões populacionais. Lucas, você tem me falado do sistema carcerário, cara? Depois eu vou abrir minhas perguntas, mas eu quero saber a tua opinião. Não, eu começo já dizendo, o sistema carcerário é um problema complexo também. Tudo que envolve ali direito penal. Eu acho que a falta de vagas, Gui, na verdade, ela é uma grande consequência, né? Ela não é uma causa do problema. Se a gente for querer solucionar o problema, a gente tem que olhar para a causa. Por que que o Brasil não para de ter gente presa? Por que que o Brasil não para de crescer nesse ranking? Esses dois, Estados Unidos e China, eles, ano após ano, eles vêm diminuindo a questão das pessoas presas, a quantidade de pessoas que vão presas. Mas que são países que têm um histórico punitivo muito alto Muito também, né? alto, A gente não com poderia se certeza. comparar com eles, né? Sim. Esse é o problema. Os Estados Unidos, só para puxar um gancho aqui, um parênteses, os Estados Unidos ele é construído sobre o mito da liberdade, né? Sim. E é um oxímoro muito grande. O oxímoro é uma contradição gigante. Você construir um país em cima de um mito da liberdade, mas ser o país que mais encarcera, né? Ser o país que cerceia a liberdade ali. A gente pode entrar também numa questão dos Estados Unidos, que a gente importa muitas vezes, questão de direito penal negocial. Mas falando sobre o Brasil especificamente, eu acho que a falta de vagas, o superencarceramento, ele é mais uma consequência do que uma causa, né? Do que o maior dos problemas. Talvez o maior dos problemas seja, ele nasça na questão legislativa, como a criação de leis ela é tratada. Vou dar um exemplo aqui que é talvez o exemplo mais famoso, né? E que é uma das causas, as maiores causas do encarceramento no Brasil, que é a lei de drogas. Né? A lei de drogas, ela hoje, são dados que você pode ter uma diferença aqui, uma ali, mas quase 30, um pouco mais de 30% das pessoas que estão presas no Brasil são advindas da lei de drogas, ou seja, tráfico, associação para o tráfico, outros crimes, mas a maior incidência ali é o tráfico. Então, o fato de você ter uma criação de uma lei que ela a cada dia mais encarcera e que não soluciona, também não soluciona o problema que ela foi chamada a solucionar, é uma coisa para a gente olhar. Né? Em 2006, a gente teve uma alteração importante nessa lei de drogas, e já vou linkar com essa questão, que foi a tentativa que o legislativo teve de diferenciar o traficante para a pessoa que faz o porte para uso. Exatamente. Qual que foi a grande falha? Né? Você, olha, a intenção, a exposição de motivos dessa lei de drogas, ela é maravilhosa, né? Você diferenciar quem é o traficante, que merece punição, punir e quem é o usuário, que faz uso daquela droga, que está com uma pequena quantidade. Mas a questão é que talvez você tenha deixado muito isso na mão dos próprios policiais para decidir. Ficou muito vago, então vai mais ou menos do que o policial achar na hora. Você não tem concretamente ali como dizer qual quantidade é para uso, qual quantidade seria para tráfico. Então, ele vai verificar as outras circunstâncias que tem no momento do flagrante ali, ou de uma investigação, para dizer, né, se a pessoa é... Então, isso passa primeiro pelo policial, que faz... a maioria desses presos, desses 30%, são pessoas primárias, presas em flagrante, com uma pequena quantidade. Também passa pela questão de como os juízes decidem isso, né? E logo, assim, desde 2006, a gente coloca... em 2012, 2013, a gente teve interpretações por parte do Supremo que foram importantes, né, que conferiram a possibilidade ali de ter substituição da pena, de não ser uma pena necessariamente cumprida no regime fechado, né, mas isso ficou muito a cargo dos juízes decidir. Até entrando assim, tentando não ser muito técnico,
mas tem um grande desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o tribunal que eu acabo militando mais, né, que eu acabo tendo mais casos por ser aqui do interior do estado, mas que ele fez um estudo, Marcelo Semer, né, tem um livro que chama Sentenciando o Tráfico, e ele fez um estudo quantitativo. Ele pegou muitas sentenças e ele estudou. Entre os anos de 2013 e 2015, ele conseguiu aferir que 90% das sentenças, apesar de ter essa decisão do STF, elas ainda não eram fixadas em regime fechado. Então, a pessoa tinha uma possibilidade ali de não ter um regime fechado, os juízes acabavam aplicando. Então, esse superencarceramento que a gente tem hoje, né, que é talvez, eu posso falar que é uma questão inquestionável, né? A gente está toda semana a gente está fazendo visita de clientes em sistema prisional, e a gente pode dizer, não tem vaga para todo mundo, né? E ela é muito causada pela questão da lei de drogas. A lei de drogas é um fator muito importante ali para você verificar, para você tentar solucionar esse problema antes e não pensar, né, o encarceramento como uma causa, mas ele é uma consequência de diversos problemas que a gente tem. A maior população carcerária do Brasil hoje é em relação a drogas, então, mais ou menos. Eu acredito que sim, seja drogas e depois crimes patrimoniais. Entendi. Juntando os dois, eu acho que passa dos 60%. Entendi. Resumindo, os crimes mais bárbaros a qual tem a maior, talvez, militância hoje em dia na sociedade, eles são sempre a menor parcela, né? Eles são mais raros, vamos dizer. A minoria, com certeza. Então, a gente ter mais de 60% dos crimes serem crimes que não têm uma violência ou grave ameaça, que a gente fala, envolvido. É só a saúde pública, mas é uma questão muito mais ampla. Exatamente. Que nem os casos de pequeno furto, que nem uma pessoa rouba, tô com fome, quero alimentar minha família. Exatamente, os Foi lá, furtos faméricos. A gente Pegou entra 2 pacotes de bolacha e tá preso. gente Aí o cara que matou tá solto ainda. A gente entra na questão da insignificância, né, também, né? Em relação a não punir alguém pela insignificância. O que é bem amplo no Brasil e bem complexo. E eu acho que hoje em dia, pela nossa população, que é muito... tem uma variedade muito grande de povos também, eu acho que acredita que seja muito envolto a preconceito também, em relação a quem você vai absolver, quem você não vai. Eu acho que tem uma questão muito complexa por detrás disso também, que talvez não venha ao caso a gente entrar nisso. Sim. E também, talvez seria um julgamento da minha parte, mas é uma visão minha que eu tenho em relação a isso. Eu acho que, enfim, tem muita coisa em relação a ter dinheiro ou ser facilitado por causa disso dentro do nosso sistema prisional. E isso não é segredo para ninguém, Gui. A gente tem dentro do sistema de justiça penal, ele é muito desigual. Isso é inquestionável também. É um dado que a gente tem verificado ali, que a maioria das pessoas que está presa na questão da lei de drogas, eu fiz um estudo um pouco mais aprofundado, né, a gente atua em bastante caso, mas durante a faculdade também acabei pegando essa questão para estudar, até como a legislação foi feita ao redor do mundo, né, eu acabei aprofundando, mas hoje, majoritariamente, nós temos pessoas que são pretas, pobres, né, primárias, presas pela questão da lei de drogas. E presos provisórios, presos que não têm uma sentença condenatória definida ainda. Então, você pega essa parcela que está presa pela lei de drogas, é uma parcela muito grande, né? Você não tem uma investigação para ver quem que é o grande traficante, você não aprofunda ali para ver, vamos chegar na causa do problema, né? Vamos chegar no dinheiro, da onde que está vindo, da onde que está saindo. Você sempre pega os famosos aviãozinhos, né? Exatamente. É a grande clientela que tem no direito penal, que a gente diz, né? Infelizmente, a maioria das pessoas que estão presas são nessa situação. É claro que toda generalização aqui a gente vai errar. Se a gente generalizar para algum lado, pessoa de qualquer classe pode ser presa. Né? Nos últimos anos a gente viu com mais frequência isso acontecendo. Mas o sistema, hoje posto, ele é direcionado para essas pessoas, infelizmente. Na realidade, o que eu acho sobre isso é o seguinte, eu acho que até uma pergunta que eu quero fazer para você, essas pessoas, eu acho que no Brasil hoje tem muita tendência em relação, o maior problema, na minha opinião, em relação à ressocialização de qualquer condenado,
a qual há um preconceito latente e sempre vai existir. Eu acredito que todo mundo que não tenha nenhum tipo de antecedente, as pessoas que têm um tipo de preconceito em relação a trazer essas pessoas para próximo, de certa forma, e isso eu acho que é o maior problema em relação ao Brasil e ressocializar as pessoas. Você conseguir inserir essa pessoa em sociedade para ela trabalhar novamente ou alguma coisa do tipo, é um problema muito sério. Tanto que até sempre foi assim, mas sempre pediu-se antecedente, por exemplo, para você entrar no emprego. Claro que isso, com algumas determinações, você pode até falar até do próprio Supremo, parou-se de pedir em muitos empregos a questão do antecedente. Porém, ainda é muito presente. E a gente não pode ser utópico de nenhuma forma. Uma breve pesquisa no Google, no Jus Brasil, que seja, aí não está me patrocinando, mas é o Jus Brasil, você consegue saber se a pessoa tem, mesmo que seja segredo de justiça ou qualquer coisa do tipo, você aparece numa breve pesquisa, mesmo que seja o tipo do crime ou até o número, então é muito complexo. Então, mesmo sem antecedentes, o RH faz essa pesquisa e é uma coisa de praxe. Então, na verdade, você pode até comentar isso que eu estou te falando, mas a minha pergunta é a seguinte: você acha que, mesmo que esses usuários, talvez que entrariam como usuários, de certa forma, por portar grande, mas foram enquadrados como traficantes, foram presos injustamente, talvez por causa disso, eles têm a tendência em se tornar traficantes no futuro, porque a sociedade, vamos dizer, ferra eles de alguma forma, posteriormente? Eu acho que tem a tendência, mas não porque a sociedade... Isso é um elemento, um dos elementos. Mas você colocar pessoas que poderiam ser enquadradas como usuário para conviver naquele sistema de retroalimentação da violência, retroalimentação de condutas ali nefastas da sociedade, realmente pessoas que precisam estar presas, e você colocar todo mundo num grande convívio ali, isso sim favorece. Você mesmo falou, Gui, e eu concordo muito. Hoje, os presídios eles são dominados por facções, né? Eles são, nos últimos 20, 30 anos ali, as facções dominaram os presídios, isso é inegável, né? E quando você entra lá, você sim, tem uma pressão muito grande para você ter proteção. Várias vezes são pessoas que entram lá que não deveriam estar lá e saem muito piores. Você tem que escolher um lado, infelizmente. Você tem que escolher um lado, senão você morre ou, enfim, ou você... Você entra vamos dizer, por pouca coisa, mas a hora que você sai, em vez de voltar ao normal, você sai comandando um grupinho ali de mini traficantes. E tem que ter em questão também que você entrar numa facção, que acaba que você é forçado pelo sistema prisional ali nisso tudo para você ter sua proteção, você acaba saindo envolvido pelo crime e não é tão fácil sair como é entrar. Então é muito complicado. Uma vez que você entra ali, você tem obrigações dentro desse grupo, assim. É uma empresa. Realmente é uma empresa, são muitos estudos que são feitos, né? Tem um grande especialista que é o Bruno Paes Manso, né? Escreveu livros sobre isso. E ele traz dados muito interessantes sobre facções dentro de presídios. As facções, e através desses estudos a gente consegue falar isso abertamente, elas são as grandes responsáveis por pacificar a vida dentro de um presídio. O Estado ele não deu conta de fazer isso. Sim. E quando as facções entram e conseguem, de alguma forma, ali, ter o monopólio... Ter o controle lá dentro do pessoal. Controle, exatamente. Eles proíbem essa questão de estupros, de homicídios. Isso é claro que acontece, né? A gente vê muita violência. Mas eles punem, como o Estado puniria. Mas a punição, exatamente. E o controle é feito a partir deles. Então, onde o Estado está ausente, essas facções acabam dominando. As pessoas, às vezes, vão para lá sem precisar e acabam, quando fora, voltando para essa vida. A gente vê que é um problema cíclico, né? As pessoas enxergam aquilo como um lugar para colocar a pessoa e esquecer. Ao invés de pleitear melhorias, né? Para a pessoa cumprir uma pena dignamente, que o Estado esteja presente ali, precisa ser punida, vamos colocar num lugar, o Estado vai dar um amparo ali. Não, as pessoas querem que a pessoa tenha mais violência, esteja no pior lugar possível. Se ela é tratada como bicho, ela vai sair mordendo. Né? Eu acho que é bem legal a gente comentar sobre a ausência do Estado, porque tem até vários pensamentos, eu falo assim, anárquicos, vamos dizer assim, em relação ao Estado não interferir. E algumas formas eu até concordo em relação ao liberalismo econômico, etc. Mas eu acho que esse controle do Estado ele tem que existir de uma certa forma.
A maior prova disso é em relação ao sistema carcerário, em relação às facções. E eu acho que também, por exemplo, não precisa ir muito no sistema carcerário. Se você for nas favelas também, a qual a polícia não consegue chegar, a qual o Estado não interfere muito, a facção também ela está muito presente. Tanto que existe a eterna guerra no Brasil entre São Paulo e Rio de Janeiro, a qual as facções elas dominam. E todo mundo que tem um pouco de conhecimento sabe qual facção domina, qual favela ou em qual lugar. Enfim, e tem as duas maiores facções e etc. E isso sempre foi presente, desde de quando surgiu a maior facção do Brasil dentro depois do Carandiru. E isso foi perdurando com o tempo, e isso sempre foi. São Paulo sempre foi dominado, Rio de Janeiro sempre foi dominado e sempre foi dessa forma. A gente pode puxar vários ganchos aí da sua fala, que é muito interessante, né? Esse problema da polícia não chegar, a gente vê um problema que está nascendo na última década, aí, 10 anos para trás. Também o Bruno Paes Manso fala muito sobre isso, ele lançou um livro sobre milícias, né? Na verdade, a polícia chega, mas aí quando tem essa troca entre polícia e facções, e aí acaba gerando a questão das milícias, é um problema que a gente não está dando conta de resolver, né? O poder público não está achando uma solução para isso. Assim como não achou para as facções, e as facções foram aperfeiçoando, foram se tornando empresas, né? Como você falou. É uma discussão de segurança pública muito interessante. E quem está ali, que era para defender, acaba se associando a essas facções, visando o lucro, praticamente. Porque Exatamente. recebe um dinheirinho ali um ou outro só para não fazer aí, não tô vendo. E a milícia, na verdade, é uma eterna troca de favores, né? Porque, na verdade, você tem toda uma questão de lucro ali do poder público ali que está envolvido por parte da segurança pública, do policial, etc. Ou até da própria facção que está envolvida ali. E você tem uma população que não denuncia porque são eles que protegem e eles que fornecem tudo o que a favela precisa ali, que talvez o Estado não precise, porque se eles estão ali, o Estado não está fornecendo. Exatamente. Tem uma pergunta que sempre me fazem também, é muito recorrente. Se eu já advoguei para a facção. E existe uma diferença muito grande entre você advogar para uma facção e advogar para pessoas que são faccionadas, né? Que você, assim, a família entrou em contato com você, meu filho está preso, tal, aconteceu tal coisa. E essa pessoa, por um acaso, ser faccionada. Faccionar advogar para facção não é uma coisa que me interessa, não é uma coisa que eu faço, não gostaria de levar minha advocacia para esse lado. Tem advogados que são advogados de facção, recebem ali por mês, né, para trabalhar. Não acho que seja indigno, mas da minha parte não é uma coisa que eu... Agora, faccionados, o sistema quase que majoritariamente quem está ali tem um lado ou então... É associado a alguma. Exatamente. Mas se o cara está dentro do sistema carcerário, é o que a gente estava falando. Algum lado, provavelmente, ele tem de alguma forma, ou pelo menos é o que ele está sendo protegido dentro ali. Então, eu acho muito difícil. Mas a diferença do que você está falando é você ser o advogado da empresa ou o advogado do funcionário. Então, Exatamente. é complicado. Mas, na verdade, assim, agora uma dúvida minha, mesmo sendo advogado, não ser do meio criminal. As facções, elas são muito fortes no interior de São Paulo também? Muito. O estado de São Paulo, assim, majoritariamente é o PCC quem domina, mas ela está muito presente em todas as unidades. Entendi. Seja semiaberto, seja unidade provisória, unidade de cumprimento de pena. Então, a gente não precisa ir muito longe umas grandes prisões de São Paulo ou região para achar. Aí você já tem toda essa dominância aqui no interior mesmo. Se a gente pegar o mapa de distribuição de presídios, a maioria está para o interior, né? Ela não fica na capital. Então, a maioria dos presídios, até os de segurança máxima, ficam para o interior do estado. É uma questão até de estratégica de proteção e de você ter uma segurança maior. E essas pessoas que agora falando um pouco de rincha também, né? Essas pessoas que vêm de fora, que talvez sejam, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho, né? Que tem toda essa questão, eles acabam sendo totalmente mitigados aqui por causa dessa dominância do que tem até o primeiro comando da capital aqui. Como que funciona? Quando a pessoa ela vai presa em outro estado, por exemplo, ela é do Rio de Janeiro, acaba sendo presa aqui por alguma coisa do destino, ela está aqui, tem um mandado de prisão, enfim, ela é recambiada por estado de origem, né? Então ela não pode ficar numa prisão e principalmente se sabe que é uma questão de uma pessoa faccionada ficar numa prisão, porque eu acredito que não exista no estado de São Paulo uma prisão que não esteja dominada pelo PCC. Entendi.
Eu fiz essa pergunta porque, na verdade, se a gente pegar alguns temas prisionais, tem até muitos quadros importantes de pessoas, de entrevistadores que ficaram tempo nesses presídios, né? No norte, nordeste, a gente vê talvez o presídio parece um campo de batalha, né? É um lado, só entra um lado só, outra facção, e isso é muito, muito bem dividido, um lado neutro que seja. E eu fiz essa pergunta justamente para saber que aqui em São Paulo não acontece, então. Aqui em São Paulo tem uma dominância e isso existe e acabou. Tem uma dominância da facção, mas, igual eu falei, a gente fazer generalizações, o que eu posso falar, não são todas as pessoas que estão presas na unidade que fazem parte de uma facção. Entendi. Isso com certeza é possível você se manter ali, não quero entrar para a facção, eu estou aqui respondendo a um processo, né? De repente, são várias pessoas diariamente que a gente encontra que não têm ligação com o mundo do crime, né? Que estão ali, um infortúnio, um deslize que aconteceu no destino da pessoa, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Até a gente ouve bastante também a pergunta, né? Por que a gente defende bandido? Se eu defendo bandido, o que seria bandido, né? Então... Eu acho essa pergunta bem injusta, na verdade, porque o advogado ele faz a lei ser aplicada. Advogado nenhum absolve ninguém porque a pessoa é simplesmente inocente. Se a pessoa foi absolvida, quer dizer que a lei foi aplicada de uma forma que o advogado conseguiu absolvê-la. Ninguém é santo, ninguém deixa. Você não tá... Enfim, eu acho muito injusto. Mas o que eu posso dizer, muitas pessoas não fazem parte de facções, né? Eu digo que há uma dominância porque, de fato, isso é um fato comprovado. Quem está mandando ali no pavilhão, quem tem a voz, quem tem o controle, aí são, sim, pessoas faccionadas, né? Que determinam o que vai acontecer, o que não vai acontecer, que fazem, igual eu disse, é um absurdo dizer isso, mas que fazem a segurança, né, das pessoas ali. Mas até voltando, Gui, é interessante isso que você falou. O advogado ele faz aplicar a lei, né? Ele luta para que a lei seja aplicada. A gente escuta muito, mas o bom advogado ele trabalha na brecha da lei. Não é brecha, a gente pega o que está na lei, recorta, né? Que seja um pedaço da lei e pleiteia, e pede para o juiz. Na verdade, quem autoriza, quem determina, quem defere, absolve, condena é o próprio juiz, né? Mas o advogado, se a gente for pensar de uma forma muito prática, assim, pragmática até, se não tiver um advogado, primeiro que aquela pessoa que cometeu o crime, ela não pode ser julgada. Se ela não tiver uma defesa técnica no processo ali... Vai ter que ser nomeada pelo Estado. De início, ela já não pode nem entrar num processo sem advogado, não pode correr esse processo sem ter um advogado. Em segundo lugar, como eu disse, qualquer pessoa pode ser tragada para dentro de um processo, de repente. A gente teve o caso da Kiss aí, que é muito famoso, né? Sim, que veio forte agora por causa da Netflix, né? Exatamente, a gente pode até falar disso, mas do dia para a noite a gente tem uma pessoa que nunca pisou numa delegacia, né? Ali num processo, num dos maiores processos criminais do Brasil. E em terceiro, eu acho que é mais importante isso até do que os outros dois. Em terceiro lugar, se essa pessoa que responde a um processo, que é tratada como bandido, né, que as pessoas veem de fora ali, se ela não tiver um processo justo, o processo ele nada mais é do que um caminho, né? E no meio desse caminho, se ela não tiver um processo que seja adequado, justo, de acordo com a lei, ela vai deslegitimar o processo daquela pessoa que realmente cometeu. Sim. Ou seja, o inocente ele precisa passar por esse caminho, né, pela lei, para se provar ali, fez, não fez. Mas se todas as pessoas não tiverem esse caminho, de acordo com o que a lei prevê, aquela pessoa que é condenada vai deslegitimar completamente aquela condenação. E o inverso é muito verdade, né? O inocente, ao passar por esse caminho, né, para que fique provada a sua inocência, né, se você não tiver um acompanhamento da lei, o que a gente pode falar, né? Como que a gente vai chegar na inocência dessa pessoa? Deslegitima completamente. E para quem vê de fora, na realidade, acha que é uma questão... É claro que o Brasil, a lei brasileira tem muitas falhas, mas as pessoas que vêm de fora acham que é uma questão muito de impunidade. E, na verdade não. Na verdade, é todo um caminho a ser seguido, porque se fosse uma coisa muito mais inquisitiva, vamos dizer assim, seria muito mais prejudicial. Então, acaba que gera essa sensação para quem é de fora do mundo jurídico de impunidade, mas, na verdade, é um processo moroso que é necessário justamente para que o inocente não seja facilmente cabível. Porque é muito fácil você incriminar alguém. É
é muito fácil você ferrar a vida de alguém de muitas formas. Isso acontece, desculpa, é muito realidade, mas isso acontece dentro das próprias facções em quem quer ferrar outras pessoas, ou acontece até com relação à polícia, em relação a outras pessoas que a polícia quer ferrar. O Lucas que está no meio sabe, acontece muito em relação a algumas corrupções, de você ir atrás de pessoas específicas, incriminar pessoas específicas. Sim. E então é um processo, infelizmente, que ele dá essa impressão de impunidade, mas ele é necessário. Enquanto civilização, a gente fez uma escolha, e isso tem que ficar muito claro. Qual que é a escolha? A legislação, ela prioriza, ela escolheu, elegeu que é melhor você ter 10 pessoas que cometeram o crime e sejam inocentadas do que uma pessoa que não cometeu e seja condenada. A gente fez essa escolha. Então, ao passar por um processo, o processo é um caminho, mas ele também é um filtro. Uhum. E ele tem que funcionar para que essas pessoas que não cometeram o crime parem no filtro, né? Que fiquem ali, que não avancem, que não sejam condenadas. Então, se você não faz um processo que garanta direitos fundamentais, que garanta a defesa técnica o mais ampla possível, essas pessoas que não cometeram, elas vão passar pelo filtro. Uhum. E aí a gente vai ter um problema. É onde causa as injustiças. É onde a injustiça entra. Então, aquele caminho civilizatório que a gente escolheu, ele vai ter falhado. Certo. Lucas, agora só voltando nessa questão do sistema carcerário, depois eu quero fazer algumas perguntas específicas, mas voltando ao sistema carcerário, o próprio DEPEN, o Departamento Penitenciário, ele falou em 2019, para ser exato, que 41% dos presos são presos provisórios. Cara, que problema seríssimo no sistema carcerário brasileiro. Pessoas a qual não foram condenadas sendo presas. Como que a gente pode melhorar isso, cara? Como que fazer com que a prisão preventiva, essa pena provisória, ela não seja aplicada em quase como regra, e sim, como seria no sistema brasileiro, teria que ser a exceção? Nossa, perfeito, Gui. Obrigado por fazer essa pergunta, porque é uma coisa que a gente enfrenta diariamente. Prisões preventivas, né, inadequadas, que são fixadas ali. O juiz determina uma prisão. Esse crime ele é muito grave. Primeiro que se não fosse grave, não seria crime, certo? Ele só é tipificado na lei como crime porque é uma conduta grave. Agora, você ter 41% de presos provisórios, isso é um número que atesta. A gente tem um problema muito grande. E para a gente garantir que um processo ele não seja nem tão rápido que atropele garantias e nem tão devagar que gere impunidade, é como se fosse uma bicicleta. A gente está andando de bicicleta, a gente não pode andar devagar demais, senão a gente cai. Rápido demais, a gente corre o risco de ter um acidente. Né? É uma analogia perfeita. A prisão preventiva é porradinha na bicicleta, praticamente. Dificulta, mas o que acontece? A gente tem que seguir a marcha processual, a gente fala, né, numa duração razoável. Só que você instituir a prisão preventiva como uma regra no processo, que acontece, né? A lei diz que é exceção, você colocou Sim. muito bem, mas ela acontece como regra. É um problema gigante que a gente tem, né? E isso é muito motivado por uma pressão social por punição, né? Por sensação de segurança, né? São problemas que a gente teve. São problemas que foram agravados muito pela questão da Lava Jato, né? A Lava Jato, ela impunha a prisão muitas vezes para a pessoa falar e fazer uma delação ali, e que aquela prisão não era necessária, de acordo com o que a gente tem como legislação, que a gente adotou. Aquela prisão, ela não seria... A prisão preventiva, e eu vou entrar mais tecnicamente porque eu acho que não tem como explicar sem entrar, ela é necessária para o processo em 4 ocasiões, né? Quando você tem em risco a ordem pública, que é um conceito subjetivo muito amplo, e essa ordem pública é você pensar que a sociedade está ameaçada de alguma forma. Tá? Você tem várias explicações do que seria ordem pública, mas aí não cabe a gente tem questão de seria se tem algum problema para a sociedade. A gente tem questão de periculosidade do agente também. E tudo isso envolve. Você tem a questão de aplicação da lei penal, então se você fala assim, olha, existe um risco da pessoa solta fugir, né? E a lei não ser aplicada. Aí sim você teria o caso de uma prisão preventiva. Você tem o caso ainda de uma pessoa que está em liberdade e ela pode ameaçar testemunha, né? Ela pode destruir alguma prova. Então, a gente fala conveniência da instrução criminal. Né? Seria outro motivo. Né? E a ordem econômica. Essa é um pouco menos aplicada, mas seriam esses 4 motivos.
Se não desafiar nenhum desses 4 motivos, e você tem outros requisitos, que o crime tem uma pena ali acima de 4 anos, né? Você tem todos os outros requisitos que regem a prisão preventiva, que tem que estar tudo presente para que a pessoa seja presa. Mas isso é utilizado em larga escala. Né? Muitas vezes, deixa a pessoa presa um tempo aí e vamos tocar o processo aqui com a pessoa presa. Sem uma fundamentação adequada. Desculpa, Gui, só te cortando. No Supremo, a gente tem dados de que o maior motivo de habeas corpus concedido no Supremo é você não ter uma fundamentação da prisão. Né? Aquela prisão ela não tem nenhum desses problemas que eu citei. Às vezes não tem os requisitos, tal, mas o maior motivo de concessão de habeas corpus é a prisão não ser fundamentada de acordo com a lei. Eu acho que a prisão preventiva parece que virou, tipo, eu vou explicar a minha metáfora, mas parece que virou signo, né? Você fala uma maneira geral e tenta aplicar no rol taxativo. É porque isso, então a ordem econômica, é porque isso periga a sociedade. Então, na verdade, assim, tornou-se, pelo menos é o que eu vejo na prática, tornou-se que tudo você pode aplicar no rol taxativo da prisão preventiva. Você pode pegar um motivo concreto que às vezes não teria nada a ver com o motivo taxativo e você tenta encaixar, como se você tivesse aqueles brinquedos de criança que você fica tentando encaixar o quadrado no círculo. E dá certo. Às vezes você levanta a tampa e taca dentro e fala, é isso, tá preso preventivamente. Às vezes é mais pra tira logo daqui, depois a gente resolve. Exatamente. Não, eu achei genial. Eu nunca tinha escutado falar nisso, mas é uma coisa que eu vou passar a usar. Né? A prisão preventiva, hoje no Brasil, ele é muito usado e foi alargado pela questão da Lava Jato. Quando você tem um dos maiores casos ali, maiores operações sendo tratada no Brasil dessa forma, você que são empresários e tudo mais, né, que não é o cliente preferencial do sistema penal, você alarga isso, você tem consequências para os demais processos que são visíveis. Né? Eu acho que você torna isso muito regra também, principalmente por causa da Lava Jato, porque eu acho que o governo não quer, principalmente o judiciário, não quer passar a sensação de impunidade para o público. Perfeito. Para as pessoas. A partir do momento no qual o brasileiro ele vive, ele está cercado de impunidade, na verdade dessa sensação de impunidade. Então o brasileiro ele sempre está, meu Deus, isso tem que ser punido, corrupto não está na cadeia, corrupto Quer mostrar que está fazendo o serviço, eu estou punindo aqui, ó, tá vendo? Eu prendi. Exatamente. Então você prende uma pessoa porque você quer ter essa sensação, porque o brasileiro, até politicamente, a gente nem vai entrar nesse mérito, mas politicamente o brasileiro ele sofre muito em relação a estar envolto em corrupção e talvez isso não seja punido. Não que seja que tenha que ser punido igual a China pune com fuzilamento, mas que deveria ter essa sensação. Eu acho que o judiciário tenta passar essa sensação. Porém, eu acredito que passa de uma forma muito errada. Pune quem não deveria, talvez, de forma muito exacerbada, e não pune quem deveria de forma nenhuma, na realidade. Muitas vezes acontece isso. E o que você falou, assim, dessa sensação, você pode perceber, né, Gui, Augusto, que hoje o processo penal ele está nas novelas, né? A questão jurídica ali, ele está nas séries, né? São cada vez mais lançadas séries do Netflix, ali, de outras plataformas. O processo penal ele é um espetáculo. Sim. Né? Ele virou um espetáculo. Então, você ter a sociedade sendo chamada para discutir questões técnicas que necessariamente passam por um estudo muito grande, né? Por legislações, sendo chamada a discutir isso de uma forma leiga, né, aí todo mundo pode dar opinião sobre qualquer coisa. Uma forma midiática, né? Exatamente. Tá tudo quanto é série agora, vem assassino em série, não sei o quê. Eu queria, na realidade, que o direito fosse tão bonito igual a série da Netflix. Eu me divertiria muito mais, abrindo aspas aqui. Se o direito penal fosse igual How to Get Away with Murder, se o meu dia a dia fosse igual Suits, eu ficaria muito mais feliz. Não, com certeza, cara. E quando a gente tem essa glamourização da advocacia, quando você tem esse espetáculo, né, que é feito, que os grandes advogados e tudo mais, você tira totalmente o que é a realidade do processo penal, principalmente no Brasil. E eu não sei se essa glamorização às vezes é muito positiva. Claro que tem que fazer para criar o espetáculo que precisa ali para a mídia. Mas eu acho que, eu não sei, até levanta uma certa conversa aqui, eu não sei se você cria uma falsa ilusão nas pessoas para as pessoas escolherem o direito.
Porque, por exemplo, Suits virou uma febre, virou uma série gigantesca dentro da Netflix. E é uma série incrível. Nada contra Suits. Eu já assisti Suits, e Suits é muito bom. Mas eu acho que acaba que as pessoas às vezes escolhem e sejam iludidas pelo direito. Quem não gosta. Acaba, com certeza acaba, porque eu comecei a assistir Suits. Quase você fez direito. Quase eu fiz direito, mas a engenharia foi mais forte. Não, eu concordo muito, cara, porque assim, nessas séries, eu acho que é em Nova York, não sei a cidade que se passa, eu assisti também, mas a questão é que mostra ali muito da parte boa, né, de você ser um grande advogado, um advogado de sucesso. Sem OAB, advogado sem OAB ainda, né? E você tem esses escândalos aí que são abafados e tudo mais, mas isso foge muito da realidade que é ser um advogado. E as pessoas que entram pela fama, pelo glamour, né? Eu vou ser advogado criminalista, eu vou ser advogado e tal. Elas acabam tendo uma desilusão amorosa. Um certo choque. Né? Assim, é claro que ninguém é hipócrita aqui de falar. A gente trabalha, a gente quer avançar na vida, a gente quer ganhar mais, a gente quer fazer o nosso trabalho ter realização profissional. Isso é inegável também você dizer que você quer ter uma melhora de vida. Mas eu posso falar, as pessoas que fazem isso pensando exclusivamente no direito, no dinheiro, e não necessariamente advocacia, mesmo promotoria, magistério, as pessoas que fazem um concurso, eu vou ter um dinheiro ali, essas pessoas muitas vezes não são felizes fazendo... Ou vão desistir antes de chegar. Vão desistir, exatamente. É porque, na verdade, assim, agora por experiência própria, eu acho que você concorda. Ou ela gosta muito de direito e tem uma base para ficar estudando, só se focar 100% no estudo para um concurso, que não era o meu caso, eu sempre tive que ir atrás para pagar a minha faculdade, que eu paguei. Claro que eu tive ajuda da minha família em algumas casas, mas eu paguei a grande maioria. Eu me virava, já trabalhei de tudo, até de Uber para pagar a faculdade. Você entra numa questão a qual você sai de uma faculdade, você sofre muito por uma prova, por exemplo, no meu caso, a prova da OAB, no seu caso também, você sofre muito por uma prova que é uma prova difícil, não é uma prova simples, não é uma prova, é uma preparação muito cansativa para a OAB. E você sai no mercado de trabalho a qual é sangue, não tem muita... Claro que com o tempo a gente acha as pessoas que se ajudam, mas no começo é muito complexo você entrar num... Você fala, pronto, tenho a OAB, e agora? Pronto, tenho... Isso acontece em qualquer lugar, até na engenharia, enfim, mas pronto, tenho a minha carteirinha, posso atuar. O que eu faço agora? Tem que ir atrás de cliente. As pessoas esquecem que o advogado é vendedor, cara. Você ficar sentado dentro de um escritório não vai adiantar. Ninguém vai bater na tua porta, ninguém vai tocar a campainha e falar, irmão, faz divórcio aqui? Esse aí pra uma selva, com uma faquinha na mão. Exato. Acabou de sair da faculdade, só tem uma carteirinha da OAB, ou sei lá, o CREA, e vamos pro mundo pra luta. Porque, cara, eu já tive meus interesses em concurso também. Claro que hoje a minha paixão é advocacia, mas eu já tive meus interesses por concurso. Quando eu fiz lá atrás na faculdade, eu queria promotoria, e depois de um tempo eu descobri que a advocacia era o que eu queria. Mas eu nunca tive condição de parar só para estudar. Eu tinha que me virar. Então a advocacia, mesmo que eu sabia que é o que eu queria, mas mesmo que não fosse, eu ia ter que parar, fazer a minha advocacia e ao mesmo tempo estudar se eu quisesse um concurso. E eu ter que me virar. E, cara, quem não gosta de ser advogado, desiste, cara. Porque advogado tem um a cada esquina. Desculpa, tem muito advogado. Então, se você não for bom no que você faz, se você não realmente gostar do que você faz, você vai ser só o cara que vai entrar com um modelinho para fazer as coisas. Vai ser só mais um ali. Isso, você vai ser mais um. Se mais um, não tem por que você se destacar, cara. Isso acontece em todo lugar? Com certeza. Eu estou falando da minha experiência de vida. Mas eu acho que o advogado, ele tem que ser diferente, cara. Ele tem que ser destaque. Você faz o seu destaque, eu sei que você faz bastante em relação a redes sociais, dos seus resultados, eu acho isso incrível, o trabalho que você faz nas redes sociais. Eu tento fazer muitas vezes também, e tanto que esse projeto é um projeto também para que eu consiga passar meu conhecimento, que esse conhecimento seja de interesse, porque eu gosto de lidar com pessoas, mas eu acho que o cara, ele tem que ser diferente. Não, perfeito, cara, eu concordo muito, assim, o que você falou, a faculdade, de nenhuma forma, ela não ensina nada. Ela não ensina nada. Nada. Né? Ela te passa, assim, alguma questão técnica e tal, mas eu posso falar, não é na faculdade que você vai aprender a advogar e isso ninguém consegue discutir. Você sai da faculdade, você não aprendeu a tratar um cliente, a conseguir fechar o contrato com ele. Vender. A principalmente trazer esse cliente, né? Isso é uma das grandes dificuldades quando eu vi ali, quando eu comecei o meu escritório.
E eu falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente precisa dar esse salto de diferença, né? A gente precisa começar a pensar de uma forma diferente. Existem vários tipos de advogados, né? Que se destacam em várias áreas diferentes. Você ser um advogado que é empreendedor, você ser um advogado que é mais técnico, você ser um advogado que consegue captar mais clientes, né? Que está ali na rede social. Tudo isso tem o seu louvor, mas se você está começando, você precisa ser um pouquinho de cada coisa. Você deixar o marketing de lado, você deixar a gestão de lado, o teu negócio vai demorar um pouco mais para evoluir, né? Então, você buscar esse diferencial em outras áreas, eu acho que hoje o conhecimento técnico, ele é pressuposto, né? Você tem que ter aquilo obrigatoriamente, esse conhecimento técnico. Agora, o que às vezes vai te diferenciar, vai te alavancar a carreira, vai conseguir que você tenha resultados mais rápidos, até que as pessoas saibam dos seus resultados, né? É essa questão de gestão, empreendedorismo, e que eu posso falar, eu nunca tinha estudado, nunca tinha parado para olhar para essa questão, não achava importante, e eu tenho um grande gestor dentro de casa, que é meu pai. Meu pai faz gestão assim. Hoje eu falo para ele, pai, eu sou limitado nessas questões, e ele me dá toques ali que são muito importantes, né? A gente trabalhou no mesmo lugar, né? Você falou, e ali eu ainda estou naquela casa. É o escritório que eu comecei, cara. Né? Apanhei muito nesse último ano, mas a gente evolui, a gente tem as nossas conquistas em relação a clientes, e tudo isso é muito importante. Dia após dia você buscar uma coisa diferente do direito. O direito é o que a gente ama trabalhar, mas se você ficar focado na questão técnica, eu vou pesquisar só jurisprudência o dia inteiro, vou ficar internado dentro do escritório, você não vai conseguir uma evolução. Você vai fechar as portas, você vai trabalhar para os outros. Hoje o que faz muita diferença, Gui, desculpa te cortar de novo. Não, foi só um comentário, pode falar. É você ter, a gente fala muito da palavra networking, né? Sim, você ter os networking contatos é muito qualificados. O mindset. Essas palavras hoje estão até, né, banalizadas, mas Sim. você, aquele dia que eu fui no seu escritório, né, que ainda não era o meu, eu fui para conhecer advogados diferentes que eu não conhecia, para sentar ali, conhecer as pessoas, me apresentar, né? E a importância, dali nasceu uma parceria muito grande, que eu fui trabalhar no escritório, né? A gente conseguiu aquela sala. Então, isso tudo faz diferença. Você está num espaço que a pessoa que é o seu cliente em potencial, ela tá também. Tudo isso faz diferença. Você ter contato com pessoas que resolvam em diferentes lugares do país. E isso eu acho que é primordial para alavancar a carreira hoje em dia. E é engraçado como a gente se acaba se influenciando sem querer, né, cara? Porque estava no momento ao qual você não sabia se você ia atuar de forma autônoma, né? E a gente foi lá, conversou e falou, dá certo, cara. Dá certo, Dá vamos certo. lá. E deu, cara. Sim. E é isso, sempre dá certo. Mas eu acho engraçado, cara, como que as coisas que a gente mais precisa dentro da advocacia, até dentro da engenharia de certa forma também, do Augusto, contabilidade também, mas as coisas que sejam mais necessárias a gente não aprende no jurídico. Não é com advogados, é com talvez grandes empreendedores ou livros ou grandes economistas, mas é com gestão de pessoas, gestão de dinheiro, enfim, isso não Perfeito. é coisa que você aprende na faculdade de direito, não é coisa que você aprende com o jurídico, é coisa que você aprende fora disso. E isso é muito complexo, É cara. experiência de vida. Isso. Na verdade, assim, o momento, qualquer pessoa que talvez não seja formada ainda vai entender, o momento ao qual você vai mais aprender, eu estou falando sobre o direito agora, mas o que você vai mais aprender sobre direito vai ser sendo advogado, ou sendo qualquer outra coisa que você escolher para Mas ser. isso é em qualquer área. Sim. A faculdade não vai te ensinar tudo. O Vai prático. te ensinar o básico, e do básico você Sim. tem a capacidade de chegar no complicado, no avançado. Sim, mas o prático, ele é uma experiência muito diferente. Então, assim... Vivendo, errando, aprendendo, olha, isso aqui não deu certo, vamos tentar diferente. É só assim que eu acho que avança realmente. Sim. Igual eu falei, o conhecimento técnico, né, o estudo, você ter a teoria ali, é pressuposto. Né? E a partir daí você aperfeiçoar com a prática. Você alinhar os dois e ter essas ferramentas, né, que isso nada mais é do que são ferramentas mesmo. Você ter uma gestão, você ter uma questão da gestão de imagem, marketing, são ferramentas que você usa para potencializar o seu trabalho. Perfeito. Mas é bem legal a gente
entrar nessas questões para a gente saber como que é. Mas se eu tivesse que dar qualquer dica aí para quem está na faculdade, estagiem. Façam isso, se interessem, É porque importante. às vezes a gente está interessando por concurso, as coisas, a gente fala, eu não vou estar nessa prática, eu não vou. Mas estagiem, mesmo que você não for usar, por exemplo, você estagiar no escritório de advocacia, pelo menos você vai te ajudar na faculdade, acredite. Você vai conseguir fazer as suas provas melhores, você vai conseguir, mesmo que seja o micro, mas alguma coisa vai ser simplificada. Sempre alguém tem alguma coisa para te ensinar de novo. O Augusto falou uma coisa também, experiência de vida. Você está num estágio, você vai ter outras pessoas de Sim, diferentes com certeza. realidades, né? E às vezes o que você está ali, o que vai te agregar mesmo, não é nem aquela área, né? Às vezes você tá com uma dúvida, uma questão, aí você comenta assim, só com um colega do trabalho, e ele sabe e te fala, não, eu já passei por isso, você faz assim, assim, assim. Aí você fala, nossa, verdade, não tinha pensado dessa forma. Gente, o ser humano é sociável, né? A gente tem que entrar sempre na questão filosófica disso tudo. O ser humano é sociável. A partir do E ainda momento... bem que é, né? Ainda bem que é. A gente é feito para viver em sociedade. O nosso mindset, né, como a gente está dizendo, é feito para a gente estar no meio social. Tanto que, agora entrando talvez numa questão psicológica, o maior mal da sociedade hoje é a depressão, cara. E a depressão não é nada mais, nada menos do que o efeito de você se estar sozinho, se isolar ou se sentir dessa forma. E é a maior chaga aí da humanidade no teor psicológico hoje em dia. E é exatamente isso, cara. É exatamente que o ser humano ser sociável e não estar sendo ou causar alguns problemas que não deveriam ser da natural dele. Então, claro que a gente escolheu uma profissão a qual a gente quis ser sociável com força, Sim, né? sim. Mas eu acho que ser sociável sempre vai ser importante e esse desenvolvimento pessoal de lidar com um grupo, igual vocês estão falando, de estar no meio a qual o grupo é importante, a forma que você lida com o grupo é importante, é o que mais cresce como pessoa. Sim, eu acho que também uma das coisas assim, você falou até dicas para quem está na faculdade. Você ter essas experiências de vida, de sociabilidade, tudo, são tão importantes quanto o estudo, né? Você fazer uma faculdade Sim, é com você certeza. diferenciar os conhecimentos que você vai agregar no meio do caminho, né? Então, se eu puder assim deixar qualquer contribuição entre para atlética, por exemplo, entre para o centro acadêmico, vá em festa, que também tem a sua importância, você conhecer pessoas dentro do seu curso, estude muito, né? Se posicione já, às vezes a pessoa entra na faculdade sabendo o que quer, e essas pessoas são privilegiadas, né? Sim. Eu fui descobrir no final, mas essas pessoas que sabem se posicionem desde já naquilo que sabem, que se propõem a ser, desde a faculdade. Não espera ser, por exemplo, advogado, uma pessoa que sabe que é advogado. Não espere ter a carteira para se posicionar como um advogado, né? Comece desde já tendo aquele posicionamento, né? Você tendo uma questão mais séria ali, você encarando aquilo com uma seriedade que é uma coisa que você vai fazer para sua vida. Eu acho que Em resumo, gente, lidem com pessoas. com certeza. Porque se você não, quanto antes você aprender a lidar com pessoas, melhor é. Porque eu exatamente linkando com o que a gente está conversando até no comecinho dessa conversa. Se você não aprender a lidar com pessoas o antes possível, você não vai aprender a vender o teu peixe, você não vai aprender a vender o teu conhecimento, principalmente na área jurídica, até na área do Augusto também tem que vender conhecimento. Então, você tem que saber que as pessoas têm que comprar o teu peixe. Se você tem um produto em mãos, a pessoa está vendo, se ela precisa de algo, ela vai comprar ou não, de acordo com a necessidade dela. Claro que tem toda uma questão de venda, de você despertar algo, interesse talvez que ela não teria. Mas, cara, a partir do momento que ela está procurando um advogado, talvez, ela tá com algum problema. Por que você é o melhor? Por que é o teu conhecimento que vai resolver o problema dela? Tem um monte, igual a gente falou, entendeu? Com certeza. Então, assim, lide com pessoas. A partir do momento que você aprender a lidar com elas, você vai saber como convencê-las. Você vai saber falar. Se ela fechou com você, se ela assinou o contrato, você é o melhor. Para ela, pelo menos. Sim. E outra coisa também interessante, Gui, no começo, e a gente sabe disso, você precisa passar uma confiança para a pessoa. Isso talvez seja mais importante do que qualquer coisa. Você ter ali, você ganhar a confiança da pessoa, talvez é a coisa mais importante. Né? E você ter instrumentos para fazer isso, primeiro conhecimento, né? Que você demonstrar que ela colocando aquele caso na sua mão, você vai ter responsabilidade, você tem um instrumental técnico para tratar aquilo, é muito importante.
Porque no início da carreira, às vezes a pessoa chega e fala, pô, é novinho, né? Não vai dar conta de pegar meu caso, não vai dar conta de fazer. Por que eu não vou fechar com você e não com o escritório grande que tem aqui? Exatamente, e você tem que demonstrar. Às vezes, e isso também foi uma virada de chave que eu tive muito importante, principalmente quando eu estava no começo. Quando eu voltei, né, eu me formei lá em Londrina, quando eu voltei para minha cidade e eu falei, não, eu vou buscar um escritório, vou trabalhar com isso. O fato de você não ter nada, você não tem nada a perder, né? Então, você pode avançar naquilo lá, você pode se entregar, você pode... Você pode ir sem medo. É a mesma coisa que você, assim, pegar o caso de uma pessoa, você tem a responsabilidade de tratar aquele caso. Mas o fato de você não ter outros casos para tratar, você vai ter muito mais tempo. Então, talvez o que é de negativo para você, você é muito novo, né? Você acabou de começar. Não, mas olha só, um escritório grande não vai dar a atenção que eu vou dar no teu processo. Você virar esse jogo, né? Você ganhar a confiança da pessoa exatamente com aquilo que ela acha que você não tem. Entendeu? Cara, esse negócio que você disse em relação a não ter nada para perder é muito legal. Quando eu comecei a atuar sozinho, na verdade, junto com o João, até o João se estiver vendo isso, abraço, João, tamo junto. Salve, Joãozinho. Quando eu comecei a atuar com o João, eu cheguei para ele e falei, cara, a gente vai começar -1.000, que é o valor do aluguel. Tem nada. Tem 2 notebooks, você traz da tua casa, eu trago o meu. É isso. Eu saí de um escritório, a qual eu acho que talvez é o mesmo pisar em ovos que você teve, né? De falar assim, cara, eu tenho um salário fixo, eu tenho aqui o que é certo, eu vou arriscar para não saber o que é. Mas peraí, eu consigo o meu salário em quantos processos? 1, 2? Então calma, acho que dá. Vamos lá, vamos ver. Mas dar esse passo, cara, talvez é um passo, descer um degrau, vamos dizer assim, né? No começo parece que é descer um degrau, mas depois a gente sabe, atuando de autônomo, que não é descer um degrau. É muito difícil. Então, ele largou também o escritório que a gente trabalhava para falar assim, e aí? A gente vai começar -1.000, vamos alugar essa sala? Vamos. Começamos -1.000. Na cara e na coragem. -1.000, cara. Não tinha nada. E se der errado? De errado não tem Começa nada de para... novo. Começa de novo, mas não tem nada para perder, cara. Você vai passar fome? Não vai. Agora, tecnicamente, vai dar teu jeito? Não vou também. Então você vai perder o quê? Então arrisca, cara, vamos construir um império, ele construir o império dele, eu construir o meu de certa forma, estou construindo, né, sempre um passo constante. Mas o importante de tudo isso às vezes é muito difícil dar um passo. Às vezes é muito difícil você falar assim, cara, eu vou começar no nada. Cara, mas é muito mais difícil um cara que é um advogado que tem um grande império, é um advogado que é gigante no Brasil, é muito mais difícil para ele desmoronar tudo e tudo acabar do que você que está começando. Sim. Você vai cair de uma escada de 2 andares. Ele vai cair de um prédio, entendeu? O tombo é bem mais leve, bem mais brando. Entendeu? Então tenha essa visão de que vai dar tudo certo, cara. Sim. Porque se você... o que você está pensando, será que eu faço? Na verdade, é só tempo que você está perdendo. Exatamente. E a vida é curta pra caceta. A vida é uma só, gente. Eu acho que é assim, cara. Essa decisão de você... eu vou abrir o meu escritório. É uma decisão difícil. Né? Mas é o que você falou. Se você não tem nada a perder, vamos para cima. Né? Vamos começar de alguma forma. É uma decisão difícil exatamente por você sair de uma suposta segurança. Você uma falsa segurança. Uma falsa segurança. Só que são perfis diferentes, né? Às vezes tem pessoas, e eu legitimo muito isso, pessoas que querem continuar ali naquele escritório, né? Que querem fazer carreira e que os donos de escritório, às vezes, têm um posicionamento, têm um ideal para formar uma equipe grande e que vá ficar ao longo do tempo. Isso é muito válido também. Agora, tem o perfil da pessoa que quer começar um escritório. E se essa pessoa tem perfil, ela, de alguma forma, ela tem que começar. E Sim. De baixo, sempre de baixo. Essa fase ela é muito gostosa, né? De você começar um negócio do zero, você falar, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer de forma dinâmica, vou me entregar. É uma fase que, assim, gostoso, né? eu posso falar, eu estou com 3 anos de advocacia, 2 anos e meio, né? Trabalhava um pouco antes também já com a questão do direito penal. Só que tenho o meu escritório já faz mais de 1 ano. Ainda é um começo, né? Ainda estou num degrau avançando dia após dia, mas essa fase de você não ter cliente, você não ter nada e ter que batalhar. E, peguei um processo. Cara, eu vou entregar tudo, 100%. Ganhei o processo, a pessoa me indicou e vai. E aí você também está fazendo uma questão de marketing digital. Eu acho essa questão de crescimento, porque, vamos falar a verdade,
o que é chegar no topo na nossa carreira. Eu acho que não tem um teto estabelecido. Não tem um lugar a se chegar, né? Nossa, cheguei, achei o pote de ouro no final do arco-íris. Eu acho que o processo, a caminhada em si, ela é muito mais gostosa, ela é muito mais prazerosa, né? Você trabalhar dia após dia, você lutar caso a caso, você se dedicar, você ter resultados. Cara, eu acho que isso é o que eu busco. Na verdade, é o caminho. Fazer o caminho valer a pena. Tá sempre né? ali crescendo e lutando para Exatamente. crescer. Então, se hoje a gente está no degrau, caminhando devagarzinho, crescendo no escritório, hoje já estou com um colaborador, já tenho sócio em Ribeirão, a gente está construindo aos poucos e assim, uma coisa, trabalhar com isso é um prazer muito grande. Não, cara, com certeza. E na verdade, são perfis mesmo. O mundo corporativo dentro do. Agora, falando pro lado jurídico, né, que a gente está conversando, ele é muito prazeroso também, de muitas formas. Tem toda uma questão de hierarquia lá dentro, tem toda uma questão de corporativismo. E talvez eu acho que a questão do corporativo, do empresarial, é muito o que é mais gostoso ali dentro, que eu já trabalhei muito tempo antes até de se formar dentro de grandes empresas aqui na região. É justamente lidar com grupos grandes, coisas que talvez a gente não tenha esse contato no autônomo. A gente lida com uma ou duas pessoas, mas principalmente são clientes. Então, lidar com pessoas que trabalham igual você, que têm a mesma função que você, e que trocam uma questão de experiências é muito importante. Porque, querendo ou não, talvez para o criminal um pouco menos, mas o trabalho do advogado às vezes é muito solitário também. Dele ficar na frente do computador, dele ficar digitando bastante peças e fazendo. São trabalhos árduos de noites e noites, enfim. A gente sabe muito sobre isso, quanto você sabe como demora para fazer um HC às vezes, eu sei também sobre uns recursos de revista e etc. que tem dentro do direito do trabalho. Então eu sei como é empenho. Então muda um pouco o foco disso tudo, eu acho. certeza. Mas são perfis e perfis. E eu acho que todos são válidos. Se você crescer dentro de uma empresa, às vezes é uma estabilidade que talvez a gente não goste, mas talvez é um caminho totalmente diferente do que a gente está acostumado. Mas é válido também, com certeza. Sim. Essa parte aqui, antes de você entrar nesse assunto, eu acho que eu comecei minha carreira assim e vou morrer advogado assim. Eu gosto muito da parte técnica. Né? Apesar de estar aprendendo, né, engatinhando ali na questão de gestão e marketing, essas coisas, são coisas que eu estou aprendendo realmente. A questão técnica, ela me chama muito a atenção, né? Você ter realmente um estudo ali, né, do caminho a se seguir, fazer peça eu gosto, cara, né? É claro que com o tempo isso vai tornando o tempo mais escasso e você consegue passar para outras pessoas fazer, né? Mas isso é uma coisa que me chama a atenção, né? Continuar na parte técnica. Eu acho que eu não consigo ser um advogado só para cuidar de um escritório, né? E o que também é muito válido. Alguns advogados são grandes empreendedores e fazem a máquina girar de um escritório grande ali de uma forma genial, né? Mas eu acho que para mim a advocacia assim, por mais que eu pense em crescer meu escritório e não penso em ter um escritório de um porte muito grande, né? Ter um escritório boutique mesmo, criminal, de que eu conheça todos os processos, que eu consiga conversar com o cliente sobre o que está acontecendo, mas não abandonar a parte técnica, que é uma coisa que também eu gosto muito de fazer. Na verdade, eu acho que o verdadeiro significado, assim, para muitas pessoas dentro de algumas profissões é parar de fazer o técnico e tornar-se administrador, né? Sim. É o significado de sucesso. Eu realmente agora tenho um escritório grande, eu tenho uma empresa grande, quando eu parei de ser técnico e tornei-me só administrador. Sim. Então, acho que esse é o verdadeiro significado aí de sucesso para muitos empreendedores. O que talvez não seja, eu também gosto de muito ser técnico, mas eu gosto muito de administrar também. Sim. Não vou mentir, eu gosto de lidar com pessoas. Sim. Mas exatamente, essa parte técnica ela é importante, mas ela é uma tendência, a menos que você está falando sobre o escritório de boutique, mas ela é uma tendência em chegar a ela. Com certeza. Com o tempo, o advogado contrata gente, contrata pessoas e vira um administrador, ele vira o dono da empresa. Ele para de fazer parte técnica. Tanto que tem escritórios a qual eu atuei, a qual o dono já virou para mim e falou, eu nem lembro a última vez que eu fiz uma peça. E acontece muito. Entendeu? Então, na realidade, ele virou administrador. Igual eu falei, são formas diferentes de se pensar na advocacia e que eu acho válido, né? Completamente. Se a pessoa gosta daquilo e ela principalmente tem aptidão para fazer bem aquilo,
é totalmente válido. É que você falou o pensamento do escritório de boutique, mas na verdade, se você fazer escritórios de formas astronômicas, igual alguns advogados fazem, acaba que você não consegue mais ser técnico, né? Você não tem mais tempo útil para isso. Você tem Exato. outras obrigações, outros afazeres que o participador técnico, o operacional, você já não tem mais tempo. Sim, você pega grandes escritórios gigantes no Brasil, eu posso citar, que a gente pode citar Nelson Willis, que são advogados gigantescos hoje aqui no Brasil como escritórios. Eles são um advogado que só em São Paulo eles têm mais de 1.500 advogados contratados. Entendeu? Uma estrutura muito grande. Então não tem, às vezes o cara além de não ter tempo útil para ter a parte técnica, ele na verdade torna-se desnecessário, porque ele tem um conhecimento muito maior se ele chegou a 1.500 advogados para ser administrador, e além de que, para quê, cara? Eu tenho 1.500 advogados. Para que eu vou fazer uma peça? Eu quero que tudo isso exploda. Entendeu? Então, Sim, torna-se concordo. uma coisa mais assim. Beleza? Mais algum comentário? Podemos prosseguir para Bora. encerrar? Vamos. Bora lá. Cara, só finalizando em relação ao sistema carcerário, só o último comentário, eu juro. A gente fala sobre, a gente falou um pouquinho sobre facção. A gente falou que a facção ela domina o sistema carcerário. E agora surgiu uma dúvida que na verdade eu fiquei matutando aqui todo esse tempo. Ele guardou. Eu guardei, eu tava aqui, ó, Separou a tava pergunta aqui pro no final. bolso, Tira tava do aqui no bolso. Cara, se um cara sempre tem que escolher um lado, tecnicamente, para ele ser protegido dentro desse sistema carcerário, a ressocialização é efetiva, cara? Porque o cara vai sair do PCC, o cara vai sair do Comando Vermelho, porque Então. ele não vai, você acaba sendo óbvio que ele vai sair dali um criminoso. Isso é efetivo o cara voltar para a sociedade, sendo que você sabe que ele vai voltar a cometer crimes? Eu acho que a gente tem que voltar na formulação da pergunta. Não necessariamente ele sempre tem que escolher, né? Aquilo acaba sendo cômodo muitas vezes para que ele tenha uma proteção ali dentro, né? Ou até que ele escolha participar daquilo, né? Que fala, já que eu estou aqui, mas não sempre, né? Eu tenho muitos clientes que se mantêm, cara, respondem um processo preso. Eu não sou desse mundo, não vou me faccionar. E isso acontece mais do que a gente imagina, né? A gente está falando de uma população imensa, né? Que está chegando a 850 mil pessoas. São dados oficiais, é claro que pode ser mais gente. Tem os presos provisórios, né? Mas ainda muita gente não se facciona. Mas caso se faccione, a ressocialização é mais pesada? Eu não digo mais pesada, ela continua sendo possível. Ela Entendi. continua sendo possível, com certeza. Eu acho que se a gente voltar os olhos, né, para questões iniciais ali, a ressocialização ela se torna muito possível. Agora, se a gente botar uma etiqueta nessas pessoas que saem da prisão e falar, olha, você é um ex-presidiário, né? O que acontece muito. Né? O que é padrão. Você é um ex-presidiário, a partir de aqui você vai ser tratado como esse. Isso é colocar uma etiqueta na pessoa e impedir que ela tenha essa ressocialização. Né? Acaba que você não Às dá vezes- escolha para a pessoa voltar Às ou vezes não. a pessoa ali só se aliou à facção, não, vou passar esses meses aqui, vou ter uma proteção extra, saiu, já não quer mais nada com nada. Tem muita gente, Gui Augusto, que sai mesmo, às vezes a gente consegue um resultado positivo que você vê no olho da pessoa, a pessoa falando. Sim. Eu nunca mais volto para cá. Né? Às vezes a pessoa, durante o processo, até confessou, falou, não, eu fiz e tal. Mas quando sai, quando tem uma nova oportunidade, e assim, a gente tratar todo mundo que está lá dentro de uma forma, essas pessoas já não têm salvação, vamos tacar lá e esquecer. Não é o melhor caminho. Você acha que a questão o sistema carcerário ser extremamente precário é uma forma de punir essas pessoas, para elas não quererem nunca mais voltar também? É uma forma de punir essas pessoas, até de torturar essas pessoas, e que é uma forma burra, né? Porque você tirar uma estrutura ali mínima, a pessoa ela tem uma pena privativa de liberdade. E o que acontece muito, a pessoa passa fome, a pessoa apanha. A pena dela não é essa. O que está previsto em lei não é que a pessoa tenha... que ela tem que passar fome, que ela tem que apanhar passar lá por dentro. tudo isso. Exatamente. Ela tem a pena privativa de liberdade. Ela está tolhida da sua liberdade e tão somente. Né? Agora, você instituir essas outras penas acaba se tornando um crime por parte do próprio Estado. Acaba sendo um sistema maquiavélico, né, cara? E de retroalimentação, que eu falei.
Cara, é engraçado a gente pensar que talvez quando você coloca essas etiquetas nessas pessoas, ela sair como ex-presidiária, ela sair como uma faccionada, e você, é o que eu estava falando lá atrás, né, a gente pedir antecedente criminal para a pessoa entrar no serviço, você não contratar uma pessoa que você sabe que é ex-presidiário, de certa forma, você cria, cara, agora uma questão muito de direitos naturais das pessoas. Você cria um estado de necessidade naquela pessoa, né? Da pessoa não conseguir um emprego, da pessoa depender dela, da pessoa passar fome. E, claro, que uma grande parcela da população liga o famoso foda-se, né? Vamos dizer assim, né? E fala, fez porque quis, então acabou, então merece. Cara, e você cria, eu acho que na verdade você cria um novo problema. Você cria um estado de necessidade de uma pessoa que vai passar por uma questão extremamente precária e que ela meio que já tô ferrado mesmo, já tenho antecedente, ninguém me contrata, o que que me impede de... Por que eu não vou continuar nisso, eu vou né? continuar no mundo do crime, porque aí eu consigo dinheiro, Sim. eu consigo, se eu for preso, pelo menos eu tenho onde ficar e Eu tenho comer. onde eu dormi, pelo menos. Senão eu não tenho, eu vou morar na rua? Não, eu vou ser preso então, entendeu? Então eu vou perder o quê? Não tenho nada, entendeu? Não, eu concordo muito, né? Às vezes você, o Estado principalmente, né? Não dá oportunidade não só para essas pessoas, mas as pessoas que não cometeram crimes também, né? Você não tem uma questão de oportunidade, você não tem uma questão de ensino de qualidade. Tudo isso favorece para que as escolhas não nem sempre sejam por ter uma vida decente, por ter uma vida... E isso é um problema, igual a gente está conversando aqui, é um problema muito mais complexo do que colocar o direito penal para cuidar disso, né? Se essa pessoa ela não tem outra escolha, e muitas vezes acontece por não ter outra escolha, vamos colocar aqui o direito penal, né? Quem vai solucionar esse direito, essa questão para a gente é o direito penal, vai tacar essa pessoa lá dentro, vamos esquecer, né? E vira isso, esse problema intermitente que a gente tem, esse problema que perdura aí. Uma pergunta minha agora, não sei se... Aquelas fazendas de reabilitação de ex-detentos ou detentos, talvez esse tipo de forma de punição seria melhor, porque coloca o cara para trabalhar numa fazenda, seja lá para plantar alface, cenoura, seria ainda produtos que voltariam para dentro da sociedade e o cara estaria contribuindo de alguma forma. Não, Seria o semiaberto, né? Isso, semiaberto ou colônia agrícola, né, que seriam essas fazendas aí, muitas vezes elas oferecem mais oportunidade para a própria pessoa que está presa trabalhar lá dentro. Então, às vezes, ela consegue ter um pecúlio ali, um retorno até financeiro, tem remissão de pena, e quando a pessoa sai, né, ela já está, de alguma forma ali, um pouco mais inserida, um pouco mais longe dessa questão de facção, né? Isso seria uma forma muito mais inteligente de se tratar o problema. Que né? deveria ser aplicado mais no sistema fechado, né? Com certeza. Que é Eu concordo muito com isso. Né? Muitas pessoas que estão lá dentro, né, que não são desse mundo e que não, muitas vezes a oportunidade de trabalho lá dentro é para poucas pessoas, se tivessem um trabalho, se conseguissem sair de lá mais rápido, né, já fossem se adequando à sociedade dessa forma, trabalhando e tudo mais, com certeza a pena seria muito mais eficaz do ponto de vista de reparação, retribuição, né, que são os fins da pena. E às vezes até de você qualificar pessoas, né, cara? Porque eu acho que você criar ócio nas pessoas, principalmente no sistema fechado, de você deixar a pessoa presa e ela fica lá no ócio sem fazer nada, tomar um banho de sol. E só você cria uma pessoa que ela não entrou sem saber fazer nada ou no mundo do crime e saindo sem fazer nada É tão doido isso que o próprio Estado, o Supremo reconheceu isso, né? Tem a DPF 347, reconheceu que o que a gente vive no Brasil hoje, dentro das unidades prisionais, é um estado de coisas inconstitucional. Né? Dia após dia, o que acontece dentro de uma unidade prisional é inconstitucional. Né? De várias formas, igual eu falei, tem violência física, violência psicológica, a pessoa passa fome. Então, você ter isso reconhecido, né? E muitas vezes a solução desse problema ser tratado como endurecer e deixar mais tempo e vamos colocar mais gente, é você fechar os olhos para muitas pesquisas que dizem que o problema é mais complexo e querer sempre mais punição, né? A sociedade ela é muito levada a isso muito pela questão do espetáculo, né? Fazendo um link entre os dois assuntos que a gente estava tratando. Né? Questão do põe circo, né? Tudo. Exatamente. Cara, pra gente encerrar, eu queria só entrar numa última
uma última vertente, só para a gente encerrar aqui, que a gente já conversou bastante. A conversa, como eu esperava, ela prolongou bastante. Cara, mas uma coisa que está acontecendo muito ultimamente, e que eu só queria pontuar para a gente conversar aqui, é sobre crimes virtuais, cara. Cara, isso está muito forte ultimamente no Brasil. E eu acho que depois que começou a pandemia, isso estourou, explodiu muito o que aconteceu. Eu acho que, na verdade, assim, o Brasil, crimes virtuais, só para a gente pontuar tudo isso, normalmente é aqueles crimes que você sofre através de meios virtuais, como o próprio nome diz, e a gente está falando sobre furtos de maneira geral, estelionato, ou até divulgação de imagens íntimas, etc., sem autorização. Eu acho que o Brasil começou a se importar muito com isso em 2012, quando veio a lei Carolina Dickmann, que sobre a divulgação de fotos íntimas sem autorização. E a punição disso que, se a gente pensar um pouco hoje em dia, é um absurdo não ter, né? Se não tivesse essa lei. Enfim. Depois a gente entrou em 2014 com o famoso Marco Civil da Internet, que mudou tudo, a forma qual era regulamentado tudo isso. E se eu tivesse que falar alguma coisa mais recente, eu falaria de 2021, teve um aumento massivo aí, de certa forma, no Código Penal, da pena de violação de dispositivo, furto e estelionato através de meios cibernéticos ou virtuais. Agora eu quero saber a sua opinião, Lucas. Por que eu sei que esses crimes crescem muito porque a gente vive cada vez num meio mais tecnológico. A gente está aqui conversando por causa de um meio tecnológico. Com certeza. Mas, cara, por que isso está explodindo muito, tanto em 2022 para 2023? Por que a gente ouve tanto sobre golpe do Pix? Por que a gente ouve tanto sobre tanta coisa que está acontecendo? Uma coisa importante, né? A gente começar pelo começo. O direito ele está sempre atrasado, né? O mundo vai avançando aos poucos. O direito vai tentando alcançar. A sociedade vai caminhando e o direito tenta alcançar. Ele não consegue, nunca vai chegar num... a gente tem uma conduta aqui que ela é crime, né? Que é um absurdo não ter a tipificação. E o direito ele estar ali atualmente muito atualizado, assim, é bem difícil. Então, nesse tentar caminhar, ele vai ficando atrasado, né? E a gente vê, é claro que isso tem que ser crime, né? Essa conduta tem que ser tipificada, você expor a intimidade de outra pessoa, né? Agora, sim, a questão da internet... Crime... Só um parênteses, eu acredito que o direito, na verdade, ele é muito mais uma polícia civil, né? Ele chega depois que está tudo ferrado já, né? Não é, eu acho que o direito tinha que ser mais uma polícia militar, aquela polícia ostensiva, que ela tá na hora do crime e ela previne que aquilo vai acontecer. Mas, enfim, continuemos. Eu não vou concordar muito com você. Polícia militar, às vezes, o policiamento ostensivo, ele também não é o melhor remédio. Mas eu entendi a analogia. Sentido, isso, analogia eu isso, entendi. Isso. Entendi. Mas, assim, esse tipo de crime, igual você falou, ele está explodindo, está acontecendo muito exatamente pelas mudanças tecnológicas, né? O Pix apareceu agora e é claro que vão achar um jeito de tentar tirar vantagem sobre isso, né? A questão de hackers, né? De você ter furtos, essa questão do furto de estelionato, que está crescendo muito, essa questão de contas digitais, né? E de ter acesso a isso. A criminalidade também, assim como o direito, ela vai se aperfeiçoando. E aí o direito tem que correr atrás para dar conta disso. A polícia ela vai se equipando para dar conta do que vai surgindo, de novos meios de criminalidade. Então, enquanto a gente for ser humano, enquanto a gente inventar coisas e tiver outras formas de interagir enquanto sociedade, a gente vai ver novos crimes aparecendo, a gente vai ver novas condutas sendo tipificadas como crime. Agora, o que eu posso falar muito da internet, você tem uma quantidade de crimes de ódio também muito grande. Sim. Né? O ódio, muitas vezes, ele aproxima mais do que o amor, né? Você tem aquelas bolhas na internet, né, que vão se retroalimentando, você tem uma câmara ali de dissonância de informações que as pessoas concordam, né? E quando essa bolha estoura e ela vai para outra bolha, assim, elas se agridem verbalmente. Muitas pessoas, aqueles boots, né, servem para agredir outras pessoas. Então, muito disso é por achar que não tem punição. Né? A pessoa se sente muito confortável, às vezes, atrás de um computador. Falar, não tem lei para isso, não então tem lei para isso. Embora. Eu sou um hacker aqui, às vezes vou conseguir retirar de uma conta ali um valor. Ou então, eu vou pegar e vou comentar na foto dessa pessoa, vou ser racista, vou cometer injúria, por achar que às vezes não vai ter uma punição. Né? Mas isso é claro que
tem que ser investigado, tem que saber quem que são essas pessoas por trás dessas contas fakes, né? Esse ódio que existe, eu acho que ele também tem que ser tratado, assim, é uma coisa, um problema muito recente, né? E que a gente precisa pôr na mesa. Vamos discutir. Cara, é engraçado sobre isso, né, que, como você diz lá atrás, né, nosso Código Penal é super antigo, né, dos anos 40, e desde lá, muito atrás, a gente fala sobre crimes contra a honra, né, a gente fala sobre calúnia, a gente fala sobre injúria e difamação, e esse crime, na verdade, ele sempre existiu. Mas hoje em dia, cara, mesmo sem muitas mudanças penais no bruto do que é os crimes contra a honra, é engraçado como os crimes contra a honra hoje eles mudaram tanto, né, cara? Sim. Porque antigamente era você testemunha, você tá ali, você falar para uma pessoa, tá no meio do público, tem muita gente ouvindo? Não, se tem é agravante, não, é só os 6, e aí? Então é menos. E era muita coisa presencial, né? Hoje em dia, com a tecnologia, na verdade, eu acredito que quase 98% dos crimes contra a honra só acontece através da internet. Você não precisa mais de testemunha, você tira um print e põe no processo. Não, exatamente. Acabou, entendeu? Então mudou muito o aspecto penal disso tudo. Sim. De você caluniar alguém, você injuriar alguém, difamar alguém. Até contando, assim, o primeiro caso, o primeiro cliente que eu tive, foi muito uma questão da internet, né? O que aconteceu? Até posso contar, posso estender um pouquinho aqui? Pode? Pode. Ele tinha um cachorrinho, né? Ele estava pintando a casa dele ali, o cachorrinho dele escapou. Ele tinha a rua da casa dele era movimentada, ele ficou com medo, né, daquele cachorro ser atropelado, né, e saiu correndo atrás. Quando ele pega o cachorro estava agitado, pega e morde a mão dele. Né? Quando ele chegou lá no atendimento, a mão dele tudo rasgada, assim, era um cachorrinho pequeno, né, mas estava assustado, pegou, mordeu, arranhou. E aí ele tá voltando com esse cachorro, para esse cachorro não fugir de novo, né, segurando ele pelo corim. E uma pessoa se depara com a mão dele escorrendo sangue e o sangue pingando no cachorro, né, porque estava saindo da mão dele, que ele foi mordido. Nossa. E mesmo sendo mordido, ele continuou segurando para proteger. E aí essa pessoa pega um taco de beisebol, né, e vai para cima do meu cliente. Eu não sei se foi um familiar que acabou filmando essa cena, né, a pessoa com um taco ameaçando e tudo mais, jogaram na internet. E aí até uma instituição que cuidava de animais lá de Londrina compartilhou isso, né, e isso virou, assim, ele foi linchado virtualmente. Agressões, falaram que ia botar fogo na casa dele, que ia matar ele, que sabia onde ele morava, colocaram o endereço dele na internet. Centenas de pessoas, né, ali linchando ele virtualmente. Fake news sempre presente no mundo, né? E o mais absurdo é que tinham advogados fazendo isso, né? Sabia que era uma conduta criminosa. Enfim, cara, a gente buscou reparação, ele teve, né, indenização e tudo mais. Os dados dele foram expostos, fotos da casa dele. Mas só para dizer, as pessoas jogam como se fosse uma informação, né? E tem aquela câmara de ressonância, aquela câmara mantém aquela bolha, né? Fala, pô, esse cara tá maltratando um animal. Quem tá postando em uma página que cuida de animal, é verdade. E ali linchando o cara. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso sim tem, né, uma reparação, isso tem uma forma de se buscar, né, a lei de não ser atacado ou então de buscar os responsáveis por isso. Essa conduta ela é realmente tipificada, né? Na verdade, cara, as coisas perdem muito a credibilidade às vezes, né? Se a gente pensar um pouco, porque eu acho que principalmente em 2023, 22, 23, o negócio da fake news que explodiu muito, né? Sim. Então, na verdade, grandes mídias que você tecnicamente leva como credibilidade, porque são grandes mídias, Sim. E hoje em dia, na verdade, as grandes mídias elas estão mais esporádicas, né, vamos dizer assim, porque na verdade tudo pode ser uma grande mídia hoje em dia, dependendo da influência que você tem na internet. Claro que tem os grandes blocões, mas enfim. Então acaba que você sempre confia nisso, nessa informação, e na verdade essas grandes mídias elas só Pode estão não ser verdade, né? elas têm uma verdade elas têm uma influência política que acontece. A gente viu muito essa influência política em muitas coisas que aconteceu, tanto para a esquerda quanto para a direita, em outras redes de comunicação. Então, é utópico pensar que essas mídias não veiculam o que está de acordo com o que elas querem. Sim, entendeu? Eu acho que o que mais importante, independente de ser uma grande mídia, de ser um produtor de conteúdo, né, que a pessoa tem uma audiência grande ou não, é você checar a informação. Né? Aquilo que você está compartilhando é verdade, né? Qual que é a fonte daquilo, você buscar um pouco mais antes de sair xingando uma pessoa, agredindo verbalmente. E esses casos, já existiram casos
assim, que são veiculados, que isso ultrapassa a questão do digital e acaba em morte, né? A gente vê, aquela pessoa, tal pessoa com tal característica física, ela é responsável por sequestrar criança. Aí acha alguém na rua, é ele que está sequestrando criança, e vai lá e mata a pessoa. Então isso acontece, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente veicula hoje em dia. Eu acho muito difícil, às vezes, checar a informação quando as responsáveis onde você checa a informação também estão emitindo informações. Isso que é o mais complexo. Você tenta Dá buscar trabalho. informação Dá e trabalho. a informação é a mesma que você viu e tenta achar em outro lugar. Você viu uma fake news, tacou no Google. Aí as grandes mídias estão vinculando a fake news também. Aí eu acredito em quem? É verdade. Entendeu? Dá trabalho checar Sim. uma informação. Só perguntando pra pessoa que sofreu mesmo, porque complicado. Bom, gente, vamos encerrar. Deu o horário ali, a produção tá olhando feio já. Tá Mas, de boa, tá de boa. mas a gente estendeu bastante, eu gostei bastante do papo, acho que a gente conseguiu explorar muita... Foi um papo interessante, bem produtivo aí para todo mundo. Eu achei que foi muito interessante. A gente entrou em, na verdade, assuntos a qual eu nem esperaria, sobre facção e etc. Eu acho muito legal como que a gente coloca alguns tópicos e isso se prolonga. E isso é muito, na verdade, muito mais amplo do que eu imagino com os tópicos ou que você imagina. E eu acho que eu aprendi muito hoje com o que a gente conversou. Tomara que vocês também. Augusto? Não, é isso. A gente teve uma conversa bem interessante. Algumas dúvidas que eu tinha sobre o direito foram tiradas aqui durante a nossa conversa. Não foi aquele papo técnico o tempo todo, então eu acho que qualquer pessoa que não sabe nada de direito conseguiu entender bastante o que a gente trouxe aqui hoje. Lucas? Eu só tenho a agradecer, Gui e Augusto, por terem me recebido, né, trocado essa ideia. Se foi um aprendizado para vocês, imagino para mim, né, primeira vez aqui também. Agradeço vocês pela confiança. De novo, se eu conseguir de alguma forma trazer um assunto, às vezes o operador de direito tem essa dificuldade de se comunicar, né? Comunicação é a palavra que você consegue fazer o outro entender, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido, de alguma forma. Agradeço demais a confiança e contem comigo. Tamo junto. Cara, obrigado pela tua presença. Quero agradecer muito por você ter topado vir aqui hoje, pra gente abrir esse podcast que é um projeto, é um sonho saindo do papel, um projeto que o Augusto topou comigo aí na primeira vez que eu chamei já. Então, vamos que vamos. Eu fiquei muito feliz porque isso é um sonho realizado, de ver isso acontecendo, de ver a gente tendo essa conversa com um logo de fundo, enfim, eu acho muito legal isso está saindo do papel dessa melhor maneira possível. Obrigado a todos que vão assistir futuramente, eu espero que seja produtivo para vocês como for para a gente aqui. Acredito que a gente tenha conseguido passar isso da forma mais descomplicada possível, da forma menos técnica possível, porque esse é o nosso intuito, esse vai ser o intuito do Infocast. Vocês conseguirem entender de qualquer assunto, por mais técnico que ele seja. De uma forma bem simples Exatamente, para que ele seja acessível a qualquer leigo e a qualquer pessoa, por mais que a informação ela é importante. Talvez ensinar o que a escola não ensina. Vida longa ao Infocast. Vida longa ao Infocast. Obrigado a você. Obrigado, gente. Tamo junto.